Que alegria! Boa tarde, gente. É raro, né, a gente dizer boa tarde aqui nesse canal. Geralmente a live é feita pela manhã, mas hoje a gente vai ter a honra de receber uma fada. Olha, a primeira pupila a chegar aqui hoje foi a Rosa. Rosa, desejo que você esteja muito melhor. Gente, eu tô aqui hoje testando uma maquiagem nova, totalmente natural. Foi feita corrida, bem corrida, por causa do tempo, mas eu já vi que o negócio aqui tá funcionando bem, viu? Eu gostei, não fiz ela como gostaria, devagarzinho, mas eu vou testar hoje usando. Vou pro sol quando sair da live e à noite eu quero ver se ainda tem alguma coisa aqui. Essa maquiagem é sem química nenhuma, tanto blush, tudo, a basezinha, o rímel. E eu gostei do que ela, sabe, entregou. Se isso dá saúde, se isso eu vou me livrar de metais, já vai ter valido a pena. E a gente vai ter uma história tão linda hoje, Kathleen. Eu vim de rosa em homenagem a ela, com o Echarpe, tá, gente? Porque ela gosta muito dessas coisas. E eu vim em homenagem a Catland. Vou convidar a Carlinha para vir para cá, para essa sala maravilhosa. Olha a Paty. Gente, que honra! A história de hoje é uma história muito, muito interessante. E eu não quero que ela esconda partes, viu, gente? Por quê? Porque a gente vai entender que a saúde passa por emoções, por traumas, por dores. E tudo que a Kathleen vai contar hoje pra gente, vocês vão compreender que não é nunca sobre olhar só para um prato de comida. E aí ela até tá surpresa, por quê? Porque há poucos dias ela estava do outro lado, né, como ouvinte, e ela nunca esperaria que hoje ela estaria aqui, conversando comigo, com a Carlinha, contando a história dela. E foi através de uma grande amiga, uma pessoa incrível, que também nos segue, que viu o desespero, viu a saúde dela, que ela estava precisando de algo especial na vida dela, que a Adriana, maravilhosa, que eu amo, tem um espaço enorme no meu coração, sugeriu a ela: segue lá, Carlinha, segue a Mimi, que você vai encontrar um caminho para todos os desafios que você está passando. E é isso que eu vou chamar agora a Carla e depois a Kathleen, para que a gente possa entender a história dela, que é realmente incrível, e eu desejo que esse papo traga muita luz para sua vida. Então deixa eu convidar aqui a minha parceira. Vamos ver se eu vou ver a Carlinha. Sempre é uma surpresa, né, gente? Bel, nossa maravilhosa embaixadora, tá aqui. Gi. Ó, a Carlinha não entrou, não conseguiu entrar. Ou a Carlinha entrou e eu não tô vendo. Vocês estão vendo a Carlinha aí? Ó, a Carlinha enviou uma solicitação. Eu vou olhar por aqui para ver se a gente consegue assim. Já cliquei aqui, Carlinha. Ai, gente, essa live vai ser muito maravilhosa. Vem, Carlinha, todo mundo aí, vem. Ó, tá aqui, convidadíssima. Vou chamar mais uma vez. Ó, agora! Tá me vendo, Que Bibi? rosa! Que linda! Tudo pela Kathleen. Parece que a gente adivinha, né, Bibi? É a sinergia. É uma coisa que Eu nem fiz a arte da programa. live rosa, né? A gente sabe que ela ama rosa, né? Assim, a rosa é lindo, né? A gente fica pela cromoterapia, né? O que as cores que as pessoas usam, de rosa a gente fica bonito. Ai, Mimi, Carla, você é maquiagem tá linda. incrível, viu? Maquiagem tá Menina, eu comecei a incrível, colocar viu? um lado só, depois eu vou mostrar nos stories. É uma grande diferença. E aqui eu fiz correndo. Se eu disser a você que foi 10 minutos, eu melei a cara, não fiz a maquiagem. E quando acabar aqui, eu vou pro sol, eu vou ficar lá derretendo, que eu quero ver a duração e a qualidade dela para poder indicar a vocês. Queremos saber dessa marca que eu estou aqui ansiosa para Olha receber a a Bel, Kathleen. ela quer ser cat lover.
Eu sou Cat Mini, viu? Né, Não, Cat olha só, Carmen? Cat Lover, Bel, é só mimimi, tá? É só mimimi, eu nem falo nada, tá? Porque eu também tô na fila aí, viu? Ó, vocês não se envolvam para não enfraquecer a amizade. Deixa eu ir Gente, aquieta. gente, muito boa tarde para todos vocês. Estou vendo muitas pupilas maravilhosas chegando que estão na turma 26. Estou vendo pupila que vai para a turma 27. Então tá uma audiência linda. Mimi, já chama a Kathleen aí Já, para gente já começar e muito feliz em estar aqui eu entrevistando já essa estava pessoa aqui maravilhosa. procurando ela aqui para chamar, mas antes eu quero dizer só uma coisinha, gente. A primeira vez que eu encontrei com essa pessoa, né, que vai fazer hoje esse bate-papo saudável, eu particularmente fiquei encantada. Aquilo vibrou comigo da mesma forma que quando eu encontrei com a Carlinha. Sabe por quê? Porque hoje em dia é tão raro pessoas autênticas que falam o que pensa, porque já foi tão calado um dia, porque a Kathleen foi uma pessoa super calada, silenciada, vocês vão entender por quê. Eu também me identifico com isso. E a Carlinha também. Então, quando eu conheci a Carlinha, foi essa vibração. Quando eu conheci a Kathleen, explodiu a tela do meu celular, porque quando eu vi aquela mecha na cabeça dela, ela falando um monte para as mulheres, sabe? A força que ela tem, sabe? O poder de levar uma mensagem genuína, porque ela não está nem aí para nada, nem para ninguém, não está preocupada com a opinião. E diz, poxa, essa é a nossa filha ideal, minha e da Carlinha. É assim que nós somos. A gente sabe que quando a gente coloca a cara aqui, vai ser exposto, uns vão julgar. Ai, como faz carnívora e tá assim, com a pelezinha aqui. Aí não sabe que a pessoa está fazendo coisas, não sabe a história da pessoa, não respeita, né? Esses dias falaram muito sobre isso, sobre a gente vir aqui ajudar as pessoas com tanto amor e carinho, deixar nossos afazeres. E aí as pessoas, em vez de pegar a mensagem para levar para a vida e se curar e aprender e testar algo diferente, fica olhando detalhes que não fazem diferença na vida da gente. Qual o problema? Ou ver e não, e se não interessar, parar de seguir, deixar passar. Se a gente não te interessa, saia, gente. Tem tanta gente aí melhor, interessante. Siga quem vocês, né, comungam, quem vocês gostam dos valores. Então, olhar o cabelo da Carla, porque ela escolhe estar branco, tá linda, é a escolha dela. Ponto. Tá aí, eu pinto, pinto, ponto. Então, cada um tem o direito de escolher a vida que quer levar, fazer as coisas do jeito que sente. E se a pessoa não se identifica, é convidada a se retirar, porque o mundo está aí vasto de coisas para a gente escolher. Então, eu vou chamar uma pessoa autêntica com uma história de superação incrível e eu anotei alguns detalhes, porque se ela esquecer, eu vou cutucar ela para lembrar. Bora lá, Kathleen. Bora para essa roda, porque o esposo dela, minha gente, fez até um pedestal, iluminação, que ela tem um esposo incrível, Alex. Beijo pro Alex. Uau! A bagunça vai ser Verdade, grande. gente, elas são de verdade. Doida, A você que bagunça, é viu? de Prepare-se. Uma verdade. live bagunçada é hoje aqui, uma live bagunçada. Pode falar, Kathleen. Se Ai, apresente o que eu podia fazer para te apresentar, eu já fiz ai. humildemente. Que honra que eu tô aqui, gente. Ó, eu tô tremendo. Eu estou tremendo, meu Deus, que emoção. Que alegria, meninas. Que honra, que satisfação estar aqui com vocês. Eu nunca imaginei que em poucos dias a minha vida, assim, ó, daria esse 360. E hoje eu sou participante desse desafio maravilhoso que vocês fazem de uma forma impecável. Eu sou filhinha de vocês, olha só. Tô aqui, gente. Ai, tô muito feliz. Tô muito feliz. E assim, ó, eu até preparei alguns tópicos aqui, porque eu tô tão emocionada. É a minha primeira É Gente, live. filha da E Mimi aí, mesmo, para- é filha da Mimi mesmo. ó, parece que ela vai apresentar um programa de TV, viu? ai, meu Espera Deus. lá, paciência. Já Agora eu tem estou todo um aqui arsenal impressionada, sabe por aqui. quê? A Carla veio de rosa em sua Olha só. homenagem. Eu vim de rosa com a echarpe branca em sua homenagem. Aí você me vem de branco, então eu estou É pra temperando as duas aí, harmonizar. mas eu estou um É pouco de pra carro, um pouco de harmonizar, ó. você. E aí temos uma Ah, echarpe branca aqui também. Olha só. Tá eu perfeito. não tenho Sharp, gente. Não tenho Pode Sharp. providenciar. Ou melhor, eu vou dizer Hashtag os presentes que echarpe da ainda estou, Carlinha. Carlinhos. Os seus presentes aqui, viu, Carlinha, de aniversário? Não pense que eu esqueci, não. É porque eu vou dar pessoalmente, porque alguém me prometeu que esse ano ainda, se ela quiser ter coisas boas do universo, ela tem que prometer e cumprir, ela tem que vir me ver. Eu vou, eu Acho vou. Eu vou. justo. Acho justo.
Bom, minhas cat lovers, Mimi lovers, Carlinha lovers, aqui somos todas apaixonadas umas pelas outras. Vamos lá. Não, Eu me chamo. e é cheio de nominhos, Kate, né? Tem uma amiga sua, que tem várias amigas suas aqui, né? Minha Ami Kate. É, Ami Cat, Cat Lovers, é o universo Catland. Eu tô É, trazendo todo mundo pra gente, pra carnívora. eu já adotei, já eu moro na entrou uma amiga Milene. sua na turma 27, viu? Falou assim: ah, eu tava Hã? vendo a Kathleen, tá? Olha só. Eu tô muito Eu chique. moro na Eu tô muito Miniland, chique. Kathleen, e eu quero que você não esqueça detalhes, porque, gente, tudo que ela vai contar aqui, que aconteceu com ela de saúde, de dentro para fora, parte de ações também que ela viveu de fora para dentro. E ela vai começar do começo, viu, dona moça? Eu não quero que você pule partes sobre a sua infância, sobre as coisas que você passou no seu lar, sobre o que eu vi. Fiquei muito triste, gente, sabe? Com o comentário que a Carla fez na última live. E eu sinto muito, eu tenho realmente compaixão pelo que as pessoas passam. Por isso que eu evito tanto. Não é porque às vezes eu não quero falar, não. Ó, já emocionado, o rímel natural. Já tem um sinal aqui de que Vou ele não pode começar molhar, a derreter porque aqui não tem também. química. Não posso me emocionar, vocês não me façam Ai, chorar para não é bom que a derreter aqui. maquiagem ela já vai ser testada de várias formas. No Vai ser choro, no sol, na difícil. live. Ó, gente, porque aí Carla falou sobre algo, sabe, tão cuidadoso, que é uma mãe estar no lar, e ela foi tão apedrejada. Eu fiquei muito sentida com isso, nem comentei com ela. E eu entrei muito em oração com relação a isso. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente fala aqui sobre coisas que a gente quer despertar. A gente não está dizendo que é errado, a gente não está dizendo para a pessoa não fazer. A gente só está falando que o Passando a caminho mensagem. a mensagem que a gente traz sempre é de um despertar para a pessoa parar um pouquinho para pensar sobre a condução que a vida leva a você entender e acreditar que está fazendo melhores opções quando você está destruindo uma coisa muito importante e grandiosa da sua vida. E a live de hoje fala sobre isso, sobre a ausência, sabe, de pessoas que acolhem, que protegem na hora certa. Porque quando a gente escolhe ser mãe, gente, é algo tão grandioso, tão sagrado, que hoje, tudo que a Kathleen passou, ela procura ser uma mãe, sabe? Que nunca vamos ser perfeita, mas ela não quer que a filha passe 10%, 1% do que ela passou. Por isso que eu estou pedindo agora que ela comece do começo. A gente, né, é muito alegre, eufórica, mas essa história vai impactar vocês. Vamos lá. Que comecem os jogos. Minha gente, eu tenho 35 anos, né? Eu falo que assim, eu tenho um carrossel de traumas. Nós sofremos muito, né, quando eu era criança, depois mais jovem, na adolescência, muita violência física, né? Eu, minha mãe e minha irmã depois, eu tinha 8 anos quando a minha irmã nasceu, a gente sempre sofreu muito. Inclusive, nós somos de cidade pequena, então a grande maioria das pessoas que me seguem, que me acompanham, já sabem da história, né? Então, assim, foi uma infância extremamente traumática, foi muito difícil. Em nenhum momento eu quero denegrir a imagem dos meus pais aqui. Eles fizeram o que eles puderam fazer com as ferramentas que eles tinham. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Porém, fato é que ficaram traumas, né? Então, assim, eu já vi cenas terríveis, né, acontecendo na minha frente. Então, isso me levou a ser uma criança extremamente ansiosa. Só que na época não era falado sobre síndrome do pânico, todas essas questões. Então, por exemplo, se eu tivesse que ir para o pediatra e eu soubesse antes, eu passava muito mal. Me dava diarreia, me dava vômito. Enfim, teve uma vez até que um pediatra comentou, eu nunca esqueci isso, eu era criança, mas até hoje eu me lembro que da janela dele ele conseguiu me ver vomitando na calçada, porque daí no trajeto da minha casa até o hospital, na época a gente tinha carro, eu passei muito mal. Então, até hoje, eu tô aqui, mas tipo, eu tô tremendo que nem uma vara verde. É que a gente consegue, depois de mais maduro, Kathleen, conseguir controlar inspira, essas coisas. inspira. Não, eu Eu fiz sempre as falo que a respirações pessoa nasais. começa Olha, eu assim. já soltei pela boca, gente. É pelo A pessoa nariz. começa a live assim, mas daqui a pouco você vai estar se sentindo na cozinha, tomando um café pretinho com a gente, conversando com duas amigas. É natural. É sua primeira vez de espero que de muitas. Ai, com certeza, com certeza. Bom, então todas essas questões me levaram sempre a ter muitos problemas intestinais, muitos. Eu desde
bem cedo já tinha intolerância à lactose. Minha mãe me conta que eu não fui uma criança que amamentei, né? Também não nasci de cesárea. A gente fala que algumas questões intestinais às vezes são até relacionadas a isso, né? Bom, com o passar do tempo, a compulsão alimentar veio. A comida foi o colo, o aconchego que eu nunca tive. E aí, com ela, eu comecei a ter as questões relacionadas ao sobrepeso. De uma forma resumida, mas tentando falar tudo o que aconteceu para vocês, que tem muito mais coisa, tem uma folha frente e verso aqui para a gente falar. Então, essa questão do sobrepeso começou a me incomodar bastante. E aí eu fui eu acho que eu esgotei tudo que vocês podem imaginar no mundo alimentar. Eu fui para a dieta tradicional, para comer a cada 3 horas, pesar os alimentos, contabilizar as calorias. Uma vez eu assisti um documentário falando sobre a questão dos sucos, e aí eu passei praticamente a viver de suco. Depois, um pouquinho também da medicina ayurvédica. Fui para o suco de salsão, não sei se alguém já ficou sabendo aqui do Medical Medium. Então, que mais? Temos várias coisas. Já fui vegetariana por 2 anos, quase vegana. E sempre ali com essa questão da compulsão alimentar. E o que acontece? Sempre com a prisão de ventre, assim, crônica. Nos últimos tempos, o meu intestino, simplesmente, acho que ele resolveu entrar em greve, né? Porque, assim, eu ficava 15 dias sem ir ao banheiro, mesmo tomando 3 litros de água. Gente, sem brincadeira nenhuma, a garrafa tá aqui, ó, comigo. 2 dessas, até hoje eu tomo, mas agora estamos em outra história, né? Outro lado da história. Então, 2 garrafas dessa, cada uma é 1,5 litro, comendo muitas fibras, aquele prato colorido, né? Adepto ao prato colorido. E aí também eu comecei a ter muitas dores, principalmente assim na parte da noite. Porque de tantas as coisas que eu já fiz na vida, eu também fazia o jejum. Então eu tinha muita prática de fazer jejum. Eu praticamente não comia durante o dia, deixava para comer mais ali à tarde, no comecinho da noite. Então logo eram quando as dores vinham. E eu já estava assim exausta, porque simplesmente eu não sabia mais o que fazer. Eram muitas dores, essa constipação crônica. E quem é minha cat lover aqui até sabe que eu gravava os stories. Eu aparecia chupando uma laranja, falando assim, gente, tô chupando essa laranja aqui, ó, comendo um bagaço, pra ficar 15 dias sem ir banheiro. Olha a humilhação. E simplesmente Agora, eu ó, sentia que gente, olhe tudo... como conhecimento liberta. Porque olhe quando a gente não sabe o mapa certo, o que é que ela fazia? Além de comer a comida errada, que ela não sabia, né? Essa semana eu tô falando bastante, né? Você que vai assistir essa live depois, que tá aqui agora, vocês vão entender que eu tô falando, me deu vontade de falar sobre essa questão dos antinutrientes. Porque para mim foi o desafio maior de todos, é entender como assim o que Deus fez eu não posso comer, que é planta, frutinha. E aí, ela tá lá hoje no desafio, ela entendeu o porquê já claramente. Ela sabe que não faz bem por conta dos antinutrientes. E aí, tem todas as aulas lá para você que tem interesse de realmente entender a verdade sobre comida, que você está aqui que não nos conhece. Tem o horário certo de comer, porque a gente, dentro do desafio, tem fase 1, 2, 3, 4 e 5. E uma dessas fases a gente ensina o porquê, né? Evitar comer tão tarde, que é mais interessante que coma enquanto tem luz solar, porque faz diferença. Então, além dela comer errado, ela deixava tudo para comer no final do dia, aquele monte de fibra. Aí o corpo diz assim, ué, ela quer descansar ou ela me botou aqui para morrer de trabalhar? Porque era tudo toxina, né? Hoje ela sabe que antinutrientes não faz bem, estava travando e atrapalhando ela cada vez mais. E Carla vive muito isso, viveu, né, no passado com essa mesma questão de prisão de ventre, sumidade para falar no assunto, porque quem comia fibra e aveia e tudo que você imaginar para resolver isso era a Carlinha. É verdade, é uma vida a gente fazendo as coisas que os profissionais eles falam que é certo e a gente coloca aquilo para dentro da nossa cabeça que é certo. E tem uma certa hora, Kate, que eu não sei se você percebeu e se você tinha essa percepção, que a gente acha que o problema é com a gente, né? É igual eu tô sempre falando, uma coisa que pode encaixar muito com isso são erros médicos, o corporativismo médico e tal, né? Por quê? Porque se você morre, a culpa é sua. Se você não se cura usando algum medicamento, a culpa é sua. Então eu ficava o tempo todo. E no último, isso me impactou forte a hora que você falou do story com o bagaço da laranja.
que na última semana, assim, na semana que eu comecei a carnívora, que eu falei assim, eu vou tentar essa loucura aqui, mais essa loucura. Eu tava há um mês com crise intestinal e comendo aveia todo dia, comendo abacate todo dia, tomando sopa à noite todo dia, comendo maçã cozida todo dia, me entupindo de fermentados todos os dias. E assim, você ajoelha no chão praticamente e fala: o que que eu tô fazendo errado, gente? Porque, pelo amor de Deus, tipo assim, tô fazendo tudo certo, todos os suplementos possíveis. E aí a carnívora veio e caiu no colo, né? Mas eu sei o que que é fazer tudo, tudo, tudo. Uma vida, andava com um potinho de fibra para todo lugar que eu ia. Se eu tava em um hotel, tal, tava lá meu potinho para eu comer no café da manhã, se eu tava trabalhando e tal. Sempre foi assim, e sempre tinha crises. Meu Deus do céu, o que que acontece? É a mesma coisa que você se perguntava, né? É muita humilhação. Além da Muita. humilhação, era um estado de luta e fuga. Porque, como ela começou aqui a live, ela vivia sob estresse, extremo medo, né? Com um pai que agredia, onde ela não fazia nada, ela podia estar dormindo. Se ele chegasse, resolvesse, desse um surto nele, eram 5 minutos que ela apanhava sem ela falar nada, deitadinha, sem fazer nada. Então, a Kathleen, a gente já conversou bastante, que eu sei que algumas coisas na hora, pelo nervosismo dela estar aqui pela primeira vez, foge. Ela era uma criança extremamente tímida, extremamente de não abrir a boca. Sabe como você viver pisando em ovos, porque qualquer ação, será que eu vou apanhar? Então ela não falava, não conversava, não tinha vergonha de tudo. Então, gente, como um corpo ele vai funcionar se você não está em paz? Você nunca está, sabe, em equilíbrio, Sempre você está tá em sempre alerta. Sempre tá em alerta. alerta, luta e fuga. Tipo, eu preciso sobreviver, para isso eu tenho que me entupir, ficar calada. Tudo isso tem a ver com essa prisão de ventre, com, sabe, com alimentação errada, com medo, com tudo. Ela vivia tensionada. Então, quando a gente entende do nervo vago, que sabe que isso precisa estar relaxado em um modo viver e não de fuga e luta. Como assim essa menina poderia falar? Eu não sei como ela não arrancou a tireoide, eu não sei como ela recortou outras partes do corpo, porque Deus foi muito generoso, né? Mas ela teve coisas gravíssimas, como ansiedade, pânico, tentou tirar a vida, tudo isso ela vai contar aqui pra gente. Sim, e acabei até não falando, eu escrevi aqui no primeiro tópico, mas a gente vai falando, as coisas vão acontecendo, né? Então, depois de toda essa infância traumática, minha mãe separou do meu pai biológico, se envolveu com outra pessoa, e dia 18 de dezembro de 2008, ela foi assassinada com 2 tiros, e eu vi, eu estava com ela ali, frente a frente, e depois de fazer isso, ele abriu a boca. E eu não sei se eu posso falar essas palavras aqui, meninas, se de E Melhor repente não, amiga, mas, executou, meu Deus. executou. é agora que Na eu frente acabei de uma falando. criança que viu toda Assim. essa cena. Entendeu, gente? Como vocês entendam, porque às vezes a pessoa chega assim, ai, Carla, eu tenho isso e já estou comendo carne. Precisa estar no desafio, gente. Precisa cuidar das emoções. O que é que tem por trás da sua história? Não é só o que você come. Entende? A Kathleen está lá, eu vou deixar ela continuar. E no final a gente vai falar sobre o desafio, sobre Ela essa parte. continuar, não vai sobrar maquiagem aqui mais. E a sua não não é que sem química, é que é sem química, Carla. A minha já está aqui derretendo. Então, todo esse histórico, né, extremamente traumático. Então, quando eu falo com propriedade, minha gente. A carnívora, ela devolve a vida pra gente. Porque, assim, além de todas essas situações que eu não sabia, eu não tinha noção, né? Nós não temos noção do tanto, na verdade, que nós temos parasitas no nosso corpo. Esses parasitas, eles estão sendo alimentados o tempo todo. Então é uma briga enorme. Até há poucos tempos atrás, eu comecei a ter episódio de compulsão de novo. O que que acontecia? Eu ia fazer a janta, acabava de preparar o arroz, uma panelada, porque meu esposo come muito, leva de marmita no dia seguinte. Aí eu pensava assim, vou comer uma colheradinha aqui do arroz. Quando eu percebia, eu tinha comido a panela inteira. Porque assim, e pelo menos comigo, compulsiva, e eu já vi algumas pessoas relatando, a impressão é que você sai, você não tá ali, você fica inconsciente. Gente, eu comi a panela inteira e eu falei, como que eu comi tudo isso? Aí, pra esconder, porque o compulsivo faz isso, né? A gente esconde e o Alex passando de lá e aqui, eu picando ali a cebola e tentando esconder e fazendo arroz de novo.
e lavando aquela mesma panela para fazer no arroz, para ele não perceber que eu troquei de panela. Gente, é assim, é péssimo. É um estado de vida deplorável que você vive. Só que eu não sabia que também, além de toda essa carga traumática, eu estava subnutrida. Gente, a gente precisa de nutriente. O que o meu corpo estava fazendo ali era pedir por socorro. Por favor, eu preciso que você me alimente, que você me nutra. Só que é uma guerra, porque é o parasita que quer sobreviver e é o corpo que quer sobreviver também. Então ele pede por nutrientes, só que a gente tem um vício na Carbolândia e ali fica aquela briga. E por ter toda essa trajetória traumática, já tá com a compulsão ali no talo, gente, era assim, então eu tava comendo uma melancia por dia, uma melancia inteira. A minha barriga ficava, eu não conseguia respirar. Teve uma vez que eu fui buscar minha filha na escola, que eu fui me apalpando. Eu falei assim, gente, eu disfarcei bem, porque, infelizmente, com toda essa trajetória de trauma, o que eu sou expert é em esconder sensações, né? Tô aprendendo, tô trilhando aqui a jornada. Então, ninguém sabia, ninguém percebia nada, mas eu tava ali, ó, sem poder respirar. Muitos gases, muita flatulência. E a dor dos gases, ela é muito parecida com dor de infarto. Eu já ouvi falar isso, porque dói, sobe aqui no peito, né? Daquela, você quer respirar e não consegue. Então eu tinha muito Muita isso, e gente é o que eu falei. confunde até, né? Muita gente confunde. Exatamente. E não fazia sentido na minha cabeça. É igual a Carlinha falou, gente. E aí eu fui para os probióticos. Na verdade, eu só não tomei os probióticos porque eu não tinha condição financeira mesmo. Isso foi um livramento. Às vezes é bom a gente não ter dinheiro nessas situações. Porque eu falei assim, gente, agora tá, eu tomava kombucha, psyllium, nossa, até fórmulas dessas famosinhas aí eu já cheguei a comprar, porque eu falei, gente, não tá fazendo sentido aonde eu estou errando. Eu pedia assim pedia por luz, por socorro, e aí, enfim, a vida é feita de acontecimentos. Infelizmente, eu tentei, acho que eu também não posso falar essa palavra aqui, né? Que não vai ser legal para live. Pode. Ela tentou Tentei, retirar a vida. tentei tirar a minha própria vida e é interessantíssimo falar isso aqui, assim, né? Para mais pessoas. Eu nunca falei isso, a não ser para, enfim, pouquíssimas pessoas, assim, da minha convivência mesmo. E eu digo que, assim, a minha filha, ai, vontade de chorar. Pô, a filha dela foi uma fortaleza, gente, para ela. Foi o que resgatou e fez ela pensar um pouquinho, que ela disse, nossa, eu passei por tudo isso sem ter minha mãe, eu passei por todo esse sofrimento, eu vou repetir essa história. É quando eu digo, a maioria das pessoas que chegam até nós, que faz nosso desafio, geralmente são pessoas ditas como ovelhas negras, né? Que veio para quebrar os padrões. E ela disse, não, eu vou romper isso na família, porque não foi o primeiro caso, ela não foi a primeira pessoa da família que tentou, né, tirar a vida. A gente vê várias alunas nossas bem assim. Ela fala, já comentou sobre o parasita. Por quê? Porque isso é uma vibração baixa, uma frequência também que nutre eles. Eles não gostam de pessoas felizes, pessoas, sabe, que estão desenvolvendo na vida, não. É geralmente pessoas que têm raiva, que passou muito medo, rancor, que odeia algumas coisas, que teve fases difíceis. Então, a pessoa já vai e come muita fibra, muita fruta, porque aprendeu que esse prato colorido funciona, entendeu? E aí ele nutre-se muito, toma conta e ele comunica, gente, através do nervo vago, o que ele quer, os comandos. Então, o que é que ele gosta? De quarto escuro, de desarmonia, de tristeza, pouca luz, sabe? Crianças que estão se esperneando, malcriadas, birrentas, tudo isso são comportamentos de parasita, porque a pessoa em harmonia não foi para isso que Deus fez a gente. Entende? Então, a Kathleen realmente é uma superação. O que me salvou ali na hora, né? Porque tava tudo pronto, né? Eu falei, gente, na hora eu imaginei da minha filha me olhando daquele jeito e eu lembrei que eu vi a minha mãe, né, nessa situação. Eu falei, gente, jamais, jamais eu faria isso. Se a gente não sabe da vida, se for vir a acontecer alguma coisa, mas nunca vai ser eu que vou fazer isso. Pouco tempo depois, em um desabafo com uma amiga querida, que acho que ela tá aqui, né, a Adri. Ai, Adri. Ela me apresentou a carnívora e veio contando para mim o relato pessoal dela também. Ela já estava há uns anos praticando essa alimentação. E aí ela falou de vocês, falou do Peter. Ela falou assim, amiga,
Acho que você não vai entender nada que o Peter tá falando, tá? E parece que assim, é coisa de gente louca, mas olha, dá uma chance. Aí, assim, foi incrível, porque o primeiro vídeo que eu assisti do Peter, tudo que ele falou, gente, fez sentido. Eu falei, mas peraí, quem é mais louco aqui? Porque tudo que ele tá falando tá fazendo sentido, eu tô entendendo o que ele tá falando. E agora? E aí a gente começou naquela troca, e aí logo vieram vocês e assistindo todo o conteúdo, a maioria das lives que ele tem são com vocês, né? Então, acho que eu assisti todas, todas, e reassisti várias e várias vezes. Então, assim, é o que eu falo, a carnívora, gente, não acredita, não acredita na gente, testa, testa. Não precisa acreditar. O mais incrível de tudo isso é você não precisar ser convencida. Porque faz tudo muito sentido. É da nossa natureza. É pisar no chão, é tomar sol, tomar água, comer carne. Gente, e assim, ó, outra coisa que eu preciso muito falar aqui e deixar registrado o meu carinho e a minha admiração pelas meninas, nesse desafio principalmente, é que assim, elas te dão direcionamento para você se olhar, para você se emancipar, para você entender o seu corpo, o seu funcionamento. E isso, gente, é assim, é incrível. Porque a maioria das pessoas que estão ensinando alguma coisa, elas fazem refém, a gente refém de ficar dependente. Eu não sou contra nutricionistas, jamais. Mas na grande maioria das vezes, você tem pessoas totalmente dependentes. Ai, quanto que eu vou anotar aqui, o que eu preciso comer, que isso, que eu preciso fazer, isso, aquilo. Aqui não, gente. É a ancestralidade, é a nossa natureza. E com isso, se a gente der uma oportunidadezinha para o nosso corpo ser o que ele é, que é essa máquina perfeita que ele é, nós somos perfeitos. Como diz o Peter, nós somos ouro, nós somos luz. Gente, nosso corpo é maravilhoso. Então, assim, eu me surpreendi muito nessa trajetória de 1 mês e pouquinho na alimentação carnívora, porque é uma pessoa compulsiva, né? Viciadaça. Carbolândia total. Eu falo que assim, eu era frutóloga. Nossa, frutas, amava. E aí eu falei, gente, teve um dia que eu passei o dia inteiro chorando. Eu falei, não vou comer mais fruta. Eram os parasitas. Como assim? Chorou, Carla. Teve esse dia que ela passou o dia chorando. Meu Deus, como é que eu vou Olha, viver sem frutas, né, Kathleen? Mas os falei, gente, parasitas vai mesmo, ser. chorando ali, né? Mandando Mas mensagenzinha. olha só que interessante, meninas, porque daí nesse mesmo dia, eu lembro que ainda tinha sobrado uma manga aqui, ela tava tão cheirosa. E aí a Iris, mamãe, abre a manga pra mim. No que eu fui descascando a manga, parece que, porque assim, parece coisa de gente louca, mas eu realmente falo com o meu corpo. E ele fala comigo. Aí ele, opa, não senhora, não come essa fruta, eu quero carne, eu preciso de carne. Então assim, a fruta ali na minha frente, gente, eu não comi. E é o que acontece até hoje, eu fico assim, passada. Porque, gente, eu tô conseguindo, como assim? Como assim? Eu às vezes até penso, eu falo assim, mas será que não é legal eu comer uma coisinha aqui só pra ver como é? Não, não. Não, Nos e primeiros você viu, dias, Kathleen, os stories desses dias? Eu fiz uma enquetezinha rápida nos stories, botei para nós mesmos carnívoros. Qual é a fruta que você mais gosta, que te desafia, que você. Cara, o que choveu de resposta. E as três, eu disse as três principais, eu vou falar um pouquinho para que vocês entendam. Porque eu não falo para quem não interessa, eu falo para quem é da nossa família, que está aqui fazendo carnívora, mas que ainda não consegue, às vezes, rejeitar uma fruta, ou quando abre a sessão quer comer a fruta. Então, eu quero trazer não proibição, é consciência. E as que ganharam foi manga, banana e melancia. Manga Olha é que que mais duas paia. frutas. E aqui São a as que mais Kathleen falou, pagam. caramba, quem conseguiu ver os stories, eu até salvei, qualquer hora dessa vira até um post. Cara, o que tem na manga? De oxalato, na casca, na polpa, fitato. Gente, são muitos antinutrientes. Aí causa dores estomacais. Aí tá lá, eu botei o sintoma, os efeitos, Carlinha. Botei aonde está, o que está e aonde está. Se era na casca ou se era na polpa, ou no caroço ou na semente. Cara, as três, até a melancia que o povo diz que é inofensiva. Tem muito antinutriente, tem menos do que a manga e do que a banana, mas o que é que eu pensei? A questão não é ter ou não ter, é a gente comer enganado achando que é saudável. Segundo,
a gente achar que aquilo tem que ter na nossa vida todos os dias, porque eles escondem a verdade. Então, qual é a minha da Carlinha, né? É trazer a consciência e você diz, pô, vou abrir uma exceção, tô aqui na casa da Carla que tem um pé de manga incrível, tá cheirosa, tô tirando do pé, eu escolho comer, mas não comer aquilo achando que tá trazendo saúde. Porque o pior de tudo é o acúmulo ao longo da vida, porque a gente começa isso nos bebezinhos, gente. Quando a médica diz assim, a pediatra, pode fazer a introdução alimentar. 4 a 5 frutas por dia. Foi assim que eu introduzi nos meus filhos, me achando a mãe saudável. Aí eu dava no café da manhã, dava no lanche das 10 horas, meio-dia, de tarde, no jantar e à noite. Pronto, é a sobremesa da natureza, como diz Carlinha, é a comida da roça saudável. Só que aí vem Kathleen, ainda, né, desde sempre, estufada, com gases, irritada, cheia de parasita, com depressão, compulsão. E ela esqueceu um detalhe importante. Essa pessoa aqui que vos fala, da Catland, ela pegava comida no lixo. A compulsão dela chegou a esse nível. Então ela abria um negócio, aí não queria mais. Meu Deus, eu tenho que parar de comer, jogava fora. Depois aquilo, dizia ela, vá pegar para comer, que eu quero comer açúcar. Ela ia lá e pegava novamente a lata de leite condensado, o que fosse, e ia comer novamente. Isso é muito Exatamente. grave, gente. Isso não é ela, pessoa. Hoje ela sabe que eram situações de parasitas, tipo comandando mesmo. Eu quero comer agora açúcar. Exatamente. Eu, na hora do meu almoço, eu trabalhava num lugar que o banheiro era bem grande. E aí tinha o espaço ali da privada e o espaço do lavatório. Então eu ficava no espaço do lavatório, eu levava 3 latinhas de leite condensado, eu furava ela de um jeito que desse para eu beber. E, gente, uma coisa é você comer uma latinha de leite condensado ali, colheradinha, assistindo uma TV. Outra coisa é você tomar, aquilo queima a garganta. Eu me queimava com as latas de leite condensado. E aí, quando eu tava vendo que eu não aguentava mais, que nem sempre iam as 3 de uma vez, porque eu tinha acabado de almoçar, detalhe, eu pegava numa sacolinha, amarrava bem e colocava no lixinho ali do lavatório. Eu colocava, tinha um monte de papel, o pessoal enxugava a mão, colocava lá embaixo e voltava a trabalhar. Ah, eu não conseguia. Porque assim, era o tempo todo pensando em comida, em comer. E aí vinha a questão também da culpa. Nossa, eu tô jogando comida fora, gente, não posso. Eu ia lá, pegava do lixo, às vezes eu terminava de fazer o serviço ali, ou levava para casa e fazia em casa. Então, assim, é uma descoberta de vida tão grande você se nutrir. Porque você sentou, você comeu, gente. A partir do momento que você se nutriu, acabou. Não tem belisca, belisca. Não tem você ficar pensando em comida, não fica mais vindo esses pensamentos na minha cabeça. Qual o pensamento que eu tenho? Eu quero ir pro sol. Até me arrepia de falar. Porque assim, é uma nova vida. Eu estou me descobrindo a cada dia mais, sabe? E assim, foi engraçado porque logo nos primeiros diazinhos, eu sempre tive na adolescência aquelas espinhas que já nascem grandes. As pessoas falavam assim, ah, mas você aperta. Não, nunca apertei. Aquelas espinhonas que já nascem inflamadas. O meu nariz é até marcadinho por conta disso. E aí, vez ou outra, estourava uma no meu rosto, principalmente na fase da TPM. Outra coisa que eu tinha também, que é importante falar, é o meu joelho esquerdo sempre me dava muito problema. Ele inchava, eu não conseguia dobrar a perna, não conseguia andar, tá? Então, assim, e fazendo tudo o que a cartilha nutricional manda, gente. Se é uma coisa que eu sou uma pessoa disciplinada, você pode falar tudo de mim, menos que eu não sou disciplinada, porque eu sou. Eu fazia de tudo. Então, assim, morrendo de dor, sabe? Aí, nos primeiros dias que eu fui fazer a carnívora, estourou uma dessa espinha enorme, bem no meio aqui, ó, tá até hoje a marca dela, bem no meio do peito. O meu dedão do pé, eu não conseguia, gente, uma dor, porque todo ano dava isso, essa micose no meu dedão do pé. Até a Carlinha falou, ai, tira foto pra gente, mas foi antes, Carlinha, da gente se falar. Foi tão rápido, que assim, eu fiquei, né? Eu já estava na alimentação carnívora, como eu falei, então daí estourou essa espinha, começou a querer infeccionar o meu dedão do pé, e ali no meu pouco conhecimento eu fui usando própolis, continuei na alimentação, em poucos dias desapareceu. Então, assim, é o que a gente estava falando. Você comeu a fruta que você acha que é legal. Como que você reage? Gente, você ficar com dor, isso não é normal. E para mim é um grito de liberdade na minha vida quando eu passei a entender, a perceber que eu posso viver sem dor.
Gente, eu posso viver sem dor. Eu nunca vivi sem dor na minha vida, nunca. E sabe que depois eu comecei a perceber, até essas questões da compulsão alimentar, é um hábito, na verdade, que eu comecei a replicar comigo mesma, que meu pai fazia lá atrás. Eu estava fazendo, dando continuidade ao que ele fazia comigo, me machucando com a comida. E não é só ali o ato da compulsão, é o pós, são as dores, é o mal-estar, é a culpa. E aí uma coisa vai levando a outra, é uma avalanche, é uma bola de neve. Vai refletir no seu relacionamento, na maternidade, na sua vida pessoal como um todo. Então aí, nos primeiros diazinhos me alimentando com carne, eu falei, gente, cadê meu intestino? Porque assim, não tem um pum, não tem uma dor. O que tá acontecendo? Então, por isso que eu falo pra vocês, você não precisa ser convencida de nada, só testa. Vai lá, come uns diazinhos a carne, né? Estuda um pouquinho pra você ver a importância da gordura também, porque tem isso, né? A gente precisa balancear a ingestão de gordura, tem a aguinha com sal, os primeiros dias, cetoadaptação, tem tudo isso. Por isso que as meninas estão aqui oferecendo esse trabalho incrível que elas fazem. Então, assim, não tem mais desculpa agora. Não tem desculpa as minhas cat lovers que estão aqui, ó. Acabou. Entendeu? Vai todo mundo agora entrar no carnívoro. E Mas ali é Sabe, importante, incrível. né, sabe, Catherine? mas A sabe que lista a é gente enorme de sintomas. Que aqui, no mínimo, da nossa convivência que eu percebi, problemas intestinais gravíssimos, intestino preso, porque os problemas gastrointestinais, gente, não é só porque ela não ia defecar, não. Ela tinha dores, estufamento, gases, muito mal-estar, né? Aí vai, vômito. Ela tinha eu dores não terríveis na sola dos pés. Ela esqueceu de falar, consigo. muitas dores na sola dos pés. Pode falar sobre isso. Na época que eu tive essas compulsões do leite condensado, né? Eu falo que o leite condensado era o que eu mais comia, mas eu comia outras coisas também, eu misturava todas as coisas. Eu tinha muitas dores, eu ficava o tempo todo sentada, né? Trabalhava o que tinha para trabalhar e não via a hora de chegar em casa e ficar sentada no sofá sem fazer nada. Então eu ia colocar o pé no chão, aquela dor, eu falava, gente, o que é isso, né? Depois de conhecer vocês, inclusive, que vocês falaram dor na sola dos pés, eu falei, gente, eu tinha isso, muitas dores. E até poucos tempos atrás, há uns mesezinhos atrás, eu tinha muito essa dor. Eu ia cozinhar, não conseguia ficar em pé, eu tinha que ficar arcada, me escorando, porque era uma dor que parecia que ia me rasgar no meio. Então, muita dor. Eu falei, gente, assim, foi um ato de desespero mesmo. Eu falo que as meninas foram resposta de oração na minha vida. Foram resposta a elas, o Peter, a Adri, que tá aqui, querida, que falou comigo também, que abriu essa questão, que me trouxe. Eu falei, minha amiga, você mudou a minha vida. Existe uma linha do tempo antes da carnívora e pós-carnívora. Isso que eu tô muito no começo, gente. Eu penso assim, imagina, eu tô engatinhando, é o que a Mimi fala. Eu tô bebezinho lá na introdução alimentar. Imagina daqui pra frente a pele, a diferença da pele. Todo mundo manda mensagem pra mim: o que tá acontecendo com a sua pele? Que é isso? É Ô, carne. Kathleen, estão perguntando aqui quanto tempo de carnívora e se você teve muitos sintomas de adaptação, se você teve enxaqueca, uma colega aqui está perguntando. Dia 18 fez um mês que eu fiz a carnívora. E sim, eu tive sintomas de adaptação. Tiveram alguns dias que eu não conseguia levantar o braço. Mas é assim, a gente que é dona de casa, fica pra cá e pra lá. Eu levanto cedo pra fazer minhas coisas, eu ficava, tá. Aí quando chegava o momento de eu ir pro sofá, nossa, gente, meu Deus. Aqui, assim, parecia que só tava o meu corpo ali, sabe? Mas foram poucos dias. E é o que eu falei, eu não tenho muita opção aqui em casa, então eu tenho que fazer, né? Só ia me dar conta a hora que eu parava para descansar. E me dava aquela moleza, aquela leseira. Mas foi tão rápido, foi tão rápido. E em vista das dores já que eu tava tendo, não foi nada. Porque daí eu já sabia. Quando você sabe, acende uma luzinha na tua cabeça, porque você começa a ter consciência. Aí você sabe, você fala, gente, o meu corpo tá passando por isso porque ele tá trocando a moeda energética. Do carboidrato, ele vai passar a tirar a energia da gordura. Então é uma adaptação. Para cada um de nós vai ser diferente, né? Cada um tem um estilo de vida diferente, que nem eu. Nossa, nem meu sangue quente ali fervendo durante praticamente o dia todo. Aí depois, quando eu ia deitar, nossa, tinha aquela dificuldade de levantar. Às vezes de manhã também levantava mais onza. Tive
Muita não, gente. Acho que 3 vezes só. Bastante enjoo, mas por quê? Muita nutrição. O nosso corpo não sabe o que fazer com aquele tanto de nutrientes, né? A gente só ficou embromando ele. Que era o que eu sentia. Olha só que interessante. Eu sentia muita fome. Só que eu ficava empazinada, sabe? Empachada o tempo todo. Agora com a carne, não, gente. Com a carne eu sinto aquela fome ali, comi. Nossa! Sabe aquela coisa do Popeye, que ele come lá o espinafre dele? Meu Deus, o espinafre já me fez muito mal, o espinafre. Não dá nem E ele sono fica depois, forte. né? Não dá nem sono depois, né? Não dá nem. E assim, é o que eu falo. Eu falo, cadê meu intestino? Sumiu, porque não tem mais nada. Gente, eu tinha muitos gases. É muitos gases. Eu não segurava, não. Mandava ver o marido por perto, porque senão eu ia morrer. A O sensação que eu Alex ia tá morrer. feliz, viu, comigo e com a Carlinha, o Aí ele falou Alex. assim, Tá o que que feliz. aconteceu? Mas é por Agora, isso, mas é por isso que a medicina tradicional fala, e tem vários posts sobre isso, a galera quando vem me manda, porque é muito engraçado o quão importante é soltar gases, né? E que a pessoa tem que soltar vários gases por dia, porque é saudável sim, porque se a pessoa tá na Cabolândia e não soltar os gases, ela vai mandar esses gases para onde? Acho que para o cérebro, né? Vai, né? exatamente. Tipo, enfim, porque ela tem que Bom soltar. dia, Carlinha. Mas a gente solta, e só pegando o gancho aí dessa adaptação, gente, eu vi que teve uma moça chamada Cláudia aqui perguntando, eu acho que foi a mesma que a Mimi falou, se teve dor de cabeça. Cláudia, a adaptação, ela depende muito também, esses sintomas que se tem, depende muito do sal, cara. Então, assim, ó, geralmente as pessoas estão pecando com a falta de sal, porque a gente chega na estratégia carnívora acreditando ainda em um monte de coisa. Tem muita gente que não consome a quantidade adequada de sal e muitas mesmo eu consigo identificar isso. Cara, eu tô tendo dor de cabeça, não sei o quê. Ah, mas você tá tomando sal? Tô tomando. Aí eu falo assim, mas quanto que você tá tomando de sal? Ah, eu coloco uma pitadinha na água, gente. Não, não é assim, gente. Não é assim. O sódio, a gente precisa muito do sódio e nos primeiros 3 meses de carnívoro a gente está excretando. A gente está excretando tóxico, a gente está excretando tudo e vai mineral e vai tudo. O sódio, ele é importantíssimo para várias funções, função cerebral. Tem gente que começa a carnívora, primeiros 6 meses, sobe um pouquinho a pressão, mas é lógico, a pessoa precisava subir um pouquinho a pressão, porque o cérebro usa uma pressão um pouco mais alta, acima de 13. Então assim, tudo coisa de ter o conhecimento necessário, não ter medo de certas coisas. Então, quando a gente começa, por isso que é importante, às vezes um grupo também, né? Mais um grupo, a Kathleen falou um tempinho atrás, né? Que a gente deixa muito, muito livre, apesar do pessoal chamar a gente de radical, as carnívoras radicais, né, Mimi? Nossa, nós somos, entre os carnívoros, nós somos os, né, que não come queijinho, que não come não sei o quê. Sempre que alguém pergunta pra gente, pode isso? O que que a gente responde, Mimi? Claro que pode, você pode tudo. O que você quiser, você pode. Mas por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo? O que que você quer melhorar? O que que você quer mudar? Então, assim, né? Melhor você. E só funciona quando a gente é radical com a gente mesmo, quando a gente faz o que tem que ser feito. E a gente sabe disso, sem mimimi, né? Nós somos o verdadeiro grupo sem mimimi, né, Mimi? Não é umas imitações que tem por aí, não. Nós somos assim mesmo. Né, Kathleen? A Kathleen vê como é que é lá, a gente não tem muito, né? A Mimi Ai, responde uma gente. coisa, eu respondo outra, a gente completa o negócio e, né? É porque é Agora E sobre vai essa indo. liberdade, gente. É uma liberdade. A gente passa conhecimento, mas cada pessoa tem sua visão. Uma visão de quem teve compulsão, uma visão de quem nunca teve, uma visão de uma certa idade. E aí a gente é livre, a gente passa o que é bom de fazer e cada um vai lá e se adapta. Atualmente estamos no jejum de 3 dias. Para quem está adaptado, quem não está, tem pequenos jejuns de adaptação de 14 horas, 16 horas, porque a gente está lá para todos os níveis, ninguém é obrigado a nada, é tudo livre, mas a gente passa as orientações necessárias. E aí teve uma pessoa que disse: olha, eu ia conversar com vocês, recebi uma visita e eu resolvi começar no outro dia. Fiz tudo, recebi a visita, fiz sala, comi junto com ela e estou começando. Vocês acabam na sexta, eu vou acabar no sábado. E tá incrível. Ela não tem que começar no mesmo dia. Que Não isso tem também é que, algo tem que, que esse tem que, tem gente, é do velho que. mundo, que quer botar todo mundo numa caixinha, todo mundo igualzinho. Não, somos diferentes, temos rotinas diferentes, trabalhos diferentes, saúde, financeiro, tudo, e cada um vai se adaptar à sua condição. Tá aí Kathleen como prova.
como prova viva, que todo mundo pode fazer e ser. Não fala sobre carnes mirabolantes, não é nada sobre isso. Todo mundo tem um ovo em casa, tem um frango, tem uma carninha de Não boi, precisa ser pode o comer boi que com come o osso. pasto de ouro no pasto lá do não sei o quê, que só Não. come a onça. Não precisa. Não, precisa é começar, precisa sair da Carbolândia, tirar o que está adoecendo, porque essas receitinhas de adoecimento é o que todo mundo vem fazendo e chegou até aqui doente. Então, quando a gente surge na vida de vocês, eu tenho certeza, porque a pessoa já está pronta, senão a pessoa nem entra em contato com um conhecimento desse, mesmo que ela ache, meu Deus, eu não vou conseguir, tudo conversinha mental. Mas quando ela ouve, que aquilo vibra, que incomoda, que mexe com o coraçãozinho, você pode passear, voltar, fazer de conta que não está vendo, namorar. Uma hora você vem e você nunca mais, eu digo isso a você. Quando você adquire conhecimento e consciência daquilo, é como diz na Bíblia, né? Quando você vê, não tem como desver. Não tem como você fazer de conta já a cara de paisagem. Não tem como eu olhar para uma manga e eu sei o sabor dela, a textura, tudo, e eu gosto muito, né? É uma das minhas frutas também preferidas, mas não tem como eu olhar para ela com a mesma inocência de que só é gostosa. Eu digo, nossa, eu quero inflamar meu corpo e eu quero ter cálculo renal. É isso que tem que pensar quando olhar para uma banana. Entende? Ah, uma vezinha, pô, vou comer na casa da Carlinha, tô colhendo do pé, eu não como há 6 meses, não vai morrer, gente, porque comer uma banana. Mas se eu como a banana do dia que eu nasci, todo dia, e tem gente que entrou já no desafio da gente, e Carlinha disse, amiga, você ainda está com essa banana, porque era o vício dela, não conseguia, toda vez que acordava antes da academia, ela tinha que comer a banana. E ela precisava resolver coisas de saúde. Não vai resolver, gente, porque o corpo quer limpar para ele dar conta de curar, de regenerar aquele órgão. Mas se você todo dia dá a toxina ou antinutriente, como que ele vai ter tempo de cuidar de uma unha da Kathleen, de sarar as espinhas dela? Aquilo é bactéria, aquilo é parasita, estourando aqui. Sabe o que é isso que o povo acha que é cravo? É cocô de parasita. Como ele vai lá, ele defeca, quando você aperta aquele pretinho que sai durinho. São fezes que nunca te contaram. Mas é acne, é só uma acnezinha, né? Porque eu sou adolescente, porque é normal. Não é normal, gente. Normal é ter essa pele aí brilhante, maravilhosa. Pode ser comum, mas não é normal, né? Pode ser comum, gente, mas não é normal. E assim, Não ó, é. eu bato nessa tecla. Faça como você puder, mas não deixe de fazer. Porque existe uma diferença muito grande entre você saber e você fazer. Quando você está na prática, ali no olho do furacão, na arena que você está fazendo, é incrível. Você passa a questão da carnívora, as meninas falam isso, né? Ela revela coisas pra gente que estavam escondidas embaixo do tapete, porque você passa a ter mais tempo para viver a sua vida. Porque antes, gente, comida é uma droga, a gente precisa começar a normalizar isso. Às vezes a gente tá lá apontando o dedo pra pessoa lá, fuma, olha lá, bebe, e você tá aí na Carbolândia, eu estive, né? Então, assim, é um vício. A gente precisa tratar a comida com essa seriedade e assumir a nossa autorresponsabilidade. E ver, entender esses processos. Então, é o que eu falei. Depois que eu entendi que são, na verdade, parasitas e o estado do meu corpo de subnutrição fez sentido. Eu falei, gente, por isso que eu não quero perder nem tempo abrindo as exceções. Falei assim, mas daí que se eu comer alguma coisa, eu vou esperar, porque se eu comer a carne agora, vai fermentar. Mas por que eu vou esperar comer a minha carne? Se minha carne tá ali esperando, linda, saborosa, é muito gostoso. É o que eu falo para minhas cat lovers, eu tô comendo torresmo todo dia e a minha barriga trincada. Para eu, mesmo magra, até porque eu até esqueci de comentar isso aqui também, que eu engordei 27 quilos na gestação, né? Eu sempre. É uma sanfona, se encostar em mim, eu saia tocando, aí engorda, emagrece, aquela coisa louca. Então, assim, até me perdi, gente, que eu tava falando, né? Não, eu vi fotos Não, da o Kathleen, questão... teve dia que ela fez stories, gente, bem gordinha mesmo. E Sim, às eu vezes a era. pessoa não acredita, não acha, né, que aconteceu. E aí entra num assunto muito interessante, que foi até relacionado à última live, que está no feed da Carlinha, vejam lá, onde as pessoas acham que carnívoro é para quem é magro, porque Kathleen era magra. Ela estava com um buchinho de calango, que eu fiquei brincando até, com uma barriguinha salteada dos gases, sabe, da inflamação, mas ela era magra. Se você fosse olhar assim, já, mas essa menina não está comendo, por quê? Porque ela é magra. Porque as pessoas não olham saúde, as pessoas só olham corpo. Ah, Kathleen pode comer. Ah, Mimi não pode comer.
Ah, fulana pode comer. Não, gente, a gente pode, merece o que tem de melhor. Não importa corpo, idade, criança, médio, não importa. E aí ela conseguiu, em dias do desafio, trincar uma barriga, chapar uma barriga, que é que tá lá no convite até dessa live, e, né? E ela pode até fazer esse post, deixar fixo lá no vídeo dela. Que, como assim, um antes e depois de alguém que já estava magra, mas ela estava com celulite, embaixo do bumbum, na perninha, mesmo estando sequinha, usando um número Mas incrível. é aquela foto do meu marido, o Mimi, que, cara, em 20 dias de carnívoro, ele perdeu a barriga toda. E ele era magro, a gente trabalhava, ele Magro. sempre foi considerado magro, vivia de terno, gravata, tal, né? E a gente tem esse pensamento, né? A pessoa tá inflamada, tá inchada, tá não sei o quê, mas se ela é magra, você pode, tal, né? É o que você tá falando. E tem uma pergunta aqui que eu quero responder rapidinho, mas depois eu quero que a Kathleen Óbvio. comente também sobre a filhota dela, a Gia. Acho que a Gia é sua amiga, né? Porque ela Ah, a Gi falou é uma que, cat que é. lover, querida. A E Gi aí, faz é uma cat lover, ela falou no começo o que era. E ela falou, como devemos fazer com a alimentação das crianças? Aqui tenho duas filhas, 4 e 5 anos, que comem saudável. Agora eu tô me sentindo flutuando, sem rumo com elas. Olha só, Gia, a primeira coisa a pensar é que não tem diferença nenhuma para você e elas, ok? Tá? Criança, adulto, nós somos seres humanos e precisamos de em sua maioria, principalmente elas que vão entrar num esquema hormonal fortíssimo aí daqui a pouco, puberdade, menstruação. E a gente sofreu muito, pelo menos eu sofri muito, com 14 anos já estava ali menstruando e morrendo de cólica, enxaqueca, desde muito cedo. Então eu sofri muito com isso. Hoje eu tenho total consciência, porque nessa fase que a gente começa a comer as besteiras mesmo, né? Porque enquanto você é criança, a introdução alimentar ela pode ser um pouquinho mais, entre aspas, né? Tem a fruta, você começa a introduzir os legumes, mesmo que a criança não goste e tal. Dos males o menor, mas quando chega ali nos 11, dos 11 aos 14 anos, é quando começa mesmo fast food, não sei o que, e o doce propriamente dito. Então, assim, principalmente as meninas, nós somos muito mais complexas quanto a hormônios, então, do que os homens, né? Então, assim, cara, não tem diferença nenhuma, amiga. O que você comeu, o que você colocar no seu prato de carne, de gordura, é o que elas vão comer também, entende? Mas primeiro, tem que começar em você. Você não vai conseguir introduzir isso nela se você não for junto também, entendeu? Então, né? Só isso que eu queria Só para comentar. complementar com relação às mães, entender que você vai ofertar o melhor alimento é um grande passo. Eu sugiro, né, quanto pessoa que sofre muito, Kathleen pode pontuar depois sobre isso, porque ela também é uma pessoa que veio da compulsão. A criança, ela já é gerada no útero açucarado, porque da mamãe e do papai. Então não tem como você pega uma criança, senta ela, a partir de hoje você não come mais isso não é saudável e vai comer isso. Isso não se faz. Entendeu? Quando você entende que você é mãe, e você tem um esposo que você ainda vai entender se ele vai aderir ou não a esse comportamento. Tem que ser algo conversado. Ou que você pode fazer a sua parte. Se o papai não concorda, acha isso loucura, porque ele ainda não entendeu, não tem que entrar em desarmonia nem em desacordo. Quando eu comecei aqui minha estratégia, eu comecei fazendo sozinha, calada. Crianças, elas inspiram-se nas mães, principalmente, que é quem está em mais contato com ela. O que foi que eu fiz? Primeiro eu ia testar, porque eu não entendia nada, eu não sabia o que eu sei hoje. Então eu disse, pô, eu estou conhecendo, vou começar a fazer. E comecei a comer. E aí meus filhos perguntavam, "Pô, não vai colocar cuscuz? Não, eu vou comer só o ovo. Mamãe está um pouquinho enjoadinha, não quer cuscuz, eu vou comer só o ovo. Aí no almoço eu ia botar só carne. Mamãe, e o arroz, o feijão, a salada? Sempre você comeu muito salada. Não, filho, hoje eu não quero. Mamãe tá com um pouco de gás, vou evitar folhas, vou comer só a carne. E ficava dando desculpas ali e estava experimentando e estudando, procurando saber a verdade sobre isso. E aí, teve um dia que eles viram eu já falando nos stories, aí disse: Ah, a senhora tá carnívora, né? Eu também não quero não comer isso que é fermento, eu quero comer igual ao seu prato. E aí eles começaram a comer. Só que eu nunca proibi. Se um dia vai para casa de um amiguinho, tá lá o aniversário, eu não falo nada, eles comem o que quiser, eu não, porque eles já são maiorzinhos. No seu caso, você pode sim fazer a sua melhor forma em casa, porque vai ter o dia da casa da avó,
vai ter a festinha da escola. Tem lanches escolares que, mesmo quando eles estavam carnívoros, que eu mandava, às vezes a coleguinha disse: deixa eu provar o seu, prove o meu, vamos trocar. Porque eles trocam, gente. Eles são tão ingênuos, tão sociáveis, porque criança é assim, é a essência pura divina. Eles não têm problema com nada. O que é isso? Seu, me dá aí esse seu, Carla. Toma aqui o meu. É tudo na parceria. Isso é criança de verdade. Então, se você já reduz e melhora em casa, você está fazendo muito. E se você entende o caminho e começa a desparasitar, nunca mais você vai ver o que é o seu filho adoecer, é vez ou nunca. Porque gripe, gente, nada mais é do que uma invenção. Aí as pessoas acham a gente louca porque a gente chega aqui e diz a verdade. O que é gripe? É seu filho colocando para fora na lua cheia ou nova toxinas do que ele comeu o mês todo. Come o mês todo bolachinha, suquinho de caixinha, fine, nhenhenhen, docinho, açúcar, pão, bolo, bolacha. Na lua, a água vai subir do corpo, o corpo inteligentemente vai fazer secreção para expulsar uma quantidade de parasita para fora, porque ele está cheio. Então, mamãe, se você já Limpeza. acorda. Então, se você está aqui nessa live e disse: eu quero começar esse negócio de uma forma, sabe, suave, porque é meu filho, minha filhinha. Se você come cuscuz de manhã com ovos e fazia um ovo, faça 2 ovos mexidos e bote só uma colherzinha pequena de cuscuz. Deixe ela. Oh, porque o cuscuz, não, coma esse, depois eu dou. Porque quando ela comer esses 2 ovos, não fica espaço. Ela vai ficar satisfeita. E aquela criança que pedia 10 horas, estou com fome querendo bolacha, ela vai brincar e vai esquecer que tem hora de lanche da manhã. Aí no almoço você vai caprichar na carne, bota só um tiquinho de arroz e feijão. Se ela for a criança que nem faz questão, pare de insistir que ela coma isso, porque isso só fermenta. Isso só fermenta e isso vai encher ela de gases, está causando dor. Ah, ela não tem nada, não tem nada hoje. Ela está somatizando para quando fazer 20 e poucos anos, eita, ficou com pressão alta. Quando faz 30 anos, eita, tá com mioma. Quando faz 40, é a idade doenta, onde vem toda a doença. Não, gente. É uma coleção. E para fechar esse assunto, voltar para a Kathleen, que hoje eu estava falando muito sobre isso lá no chat com umas pupilas, que eles não fazem, gente, um processo para que você coma pabu. Não é um chumbinho, gente. Eu falo o que para você? Pessoa, governo. Não é o veneno, pá! Não é um veneno Não. para burro. Abram dos olhos, acordem para que você tenha um adolescente sem birra. Eu não tenho aborrecentes em casa. Carlinha convive comigo, ela sabe muito de mim. Isso é que você vai colecionando hormônios desregulados, tudo errado, hora de sono errada, excesso das coisas. E aí ele vai estar todo desregulado também nessas fases. E aí o que é que o governo faz? Coma arroz e feijão. Se não tiver feijão, você não tem ferro. Não absorve, gente. Porque os antinutrientes que estão dentro desses cereais, ele compete, ele empata essa absorção tanto do feijão, do arroz, de tudo, como da carne, que era a única coisa que prestava, ele ainda também bloqueia. Por isso que é antinutriente, ele não deixa que a nutrição entre em você. Eu estou mergulhada nesse assunto, porque eu estou muito interessada nisso, porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender, mas como assim, né? Sem feijão eu não estou forte. É um monte de mentira. Então, ele ensina você a comer pouquinho do bife, só 2 vezes por semana para não ter problema no coração. Então, ele vai paulatinamente lhe podando o com que ele sabe que funciona, para que você vá adoecendo aos pouquinhos, vá armazenando peso. Aí, com peso alto, você tem um pico de glicemia, aí você se torna diabético, está associado à pressão alta. E aí, a pressão alta tem a ver que estraga o rim. É uma cadeia, gente. Daqui a pouco você tá lá na Acorda. indústria farmacêutica. Daqui a Aí pouco vai você tá fazer aí. exame, o cara ganha seu dinheiro com exame, um dinheiro suado do seu trabalho, do seu ou do seu esposo. Aí depois você faz um monte de exame, vem com a receitinha para a farmácia. É outro lucro que você dá. O médico ganha, a farmácia ganha, a indústria ganha, porque o médico vai ganhar a comissão no final do mês do que indicou, gente. Então é toda uma cadeia que você não percebe de adoecimento, onde você podia em casa comer o certo, tirar verme de vez em quando, botar o pé na terra, deixar seus filhos brincarem descalço ao ar livre, tomar sol todo dia, se possível. Não pode, vai no dia que pode, no horário que pode. Dorme mais cedo, toma uma hidratação e você vai ver, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Tem criancinhas aí com sobrepeso, não é lindo. Meu pai achava eu linda. Eu pequena, ai, a minha fofinha, a minha gordinha do pai. Que gordinha do pai? Gordura é inflamação.
Eu passei uma vida inflamada para entender isso com 49 anos por conta de falta de conhecimento. E é isso que eu, Carla e Kathleen tá aqui agora fazendo, porque ninguém disse isso para mim. Não existia esse online. E a gente não sabia, mas você hoje está tendo a oportunidade de saber. Não proíba, não fale sobre isso com ela, mas ela não tem cartão de crédito, não vai ao supermercado e não cozinha. Ela come o que a mamãe está dando. Então, se vem essa consciência para você, você vai estar, sabe, cuidando do futuro do teu filho. É lindo isso. De você ver os coleguinhas da sala todos faltarem a aula porque adoeceu e o seu tá lá, firme e forte. E aí você manda o seu, mesmo com todos gripados, ele não pega, porque ele está imune, está com a imunidade alta, porque ele brinca no sol. Só isso, não precisa você comprar vitamina D. Você coloca ele para brincar no sol. E aí a Kathleen vai falar agora como ela tem feito com a filhinha dela, que sei que está comendo muito mais proteína. E precisa ser leve isso, amoroso e paciente. É interessante porque eu acho que todas as mulheres que são mães aqui, que têm uma família em casa, já ouviram esse ditado, que o humor da casa, ele é ditado pelo nosso humor, pelo nosso bem-estar. Então, tudo é assim. Quanto mais em você tiver desenvolvida essa consciência de que realmente a alimentação carnívora é a certa para nós, que somos seres humanos, mais todo o resto vai acompanhar isso. É inevitável. Aqui também tem muitos desafios, né? O paladar da Iris é super viciado, mas é o que a Carlinha falou. E é interessante até usar esse gancho para falar pra gente também, que nem essa questão da dor de cabeça. Eu não tive o sintoma da dor de cabeça porque eu não deixei o detalhe do sal. Porque tem o detalhe do sal, o detalhe do bicarbonato de sódio, da água oxigenada, de aterrar. São detalhes que fazem diferença. Então, na hora de fazer o lanchinho do seu filho, é exatamente isso que a Carlinha falou. Põe um pouquinho menos de arroz, um pouquinho mais de carne. E você também vai se convencendo nesse processo e se fortalecendo. A casa toda responde, gente. Eu achei que o Alex ia tretar mais. Tipo, Ia perguntar dele, ia perguntar como é que ele age, como é que ele. ai, Como é? assim, ele tá felizaço, né? Porque ele tá me vendo mais bonita, mais brilhante, mais disposta. A libido vai lá em cima, minhas amigas. Você quer o que o cara quer? Ele fica feliz ali. Vamos O comer meu, carne, então. o meu gritou aqui alto, viu? Disse, agora inventou, agora deu a louca. Porque uma hora é ovo, uma hora não sei o quê, uma hora é vinagre, uma hora é fruta. Agora você vai comer carne. Quem vai bancar isso? O meu deu logo ruim aqui. Quem vai pagar essa conta? Só que ele não sabia que a economia foi muito maior, porque a feira eram vários carrinhos da Carbolândia, porque ninguém come um pão puro. É pão com manteiga, com mortandela, com ketchup, com queijo, com não sei o quê. Agora não, é só carne e sal. E aí ele se enganou, né? Não foi mais caro. E ainda economiza com remédio, economiza com um monte de coisa, com prato que é pouco para lavar, com a sujeira que faz. Tudo é menos, gente. Exatamente. E isso foi um choque pra mim. Porque antes, gente, eu ia no mercado todo santo dia. E todo santo dia era uma guerra pra tirar um monte de sacola do carro e trazer pra dentro de casa e guardar. Hoje em dia, assim, é duas sacolas. Quando eu vejo duas carnes em promoção, que eu vou nas promoções. As carnes que tá em promoção. Obviamente, priorizando as mais gordurosas, né? Mas assim, acabou. Gente, acabou. Fala, meu Deus, existe vida além de você ser uma pessoa viciada em comida. Porque a gente não percebe, gente, que nem essas pessoas que falam assim, ah, mas eu não sei por que eu tô assim, porque eu nem como. Será? Será que você não tá? A gente fica tão anestesiada, é tanta cola do glúten, que a gente não percebe, gente. Não É o percebe. cérebro caramelizado mesmo. Exatamente. Caramelizado. Ai, olha só, Carlinha, você falou do caramelizado, eu lembrei de uma coisa interessantíssima, até esqueci de comentar, que estava nos meus tópicos, que eu tava, porque assim, eu tenho histórico de diabetes na família paterna e materna. E aí, gente, assim, um paladar super doce, né? Porque você fala, ah, mas você tá comendo fruta, tá saudável. Não, a fruta frutóloga era o doce da vez, né? Então, o que acontecia? Eu comecei a sentir uma sensação muito estranha. O meu sangue, eu comecei a sentir que ele tava grosso. Sabe aquela cobertura de sorvete de chocolate, de groselha? Eu sentia que meu sangue tava virando aquilo lá. E aí vinha na minha cabeça, assim, vozes da cabeça, mas de verdade, eu sinto que era uma sabedoria me pedindo mesmo. Come fígado de boi por uma semana, só fígado de boi. Daí eu pensei assim, gente, dias antes de entrar no universo carnívoro, gente. Como que pode?
Sabe? É o que eu falo. Se a gente der uma chance para o nosso corpo, ele é sábio, ele guia a gente. Eu sempre recebo perguntas assim, mas como é que é na carnívora? Tem café da manhã, tem almoço, tem lanche, tem. Você As vai perguntas vendo, mais feitas. pratica. Sim, pratica, dá essa chance. Você vai perceber que tem dia que nem comer você quer. Uma refeição, duas refeições. Claro, prestando atenção se está sendo suprido ali a quantidade de nutrientes, porque a gente veio de anos e anos se entupindo de vício. Então o corpo nem sabe lidar, né? Eu lembro muito de vocês falando disso, que precisa tomar cuidado com essa questão da quantidade, porque é tanta nutrição que o corpo fala, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Deixa Só eu entrava trabalhar essa açúcar, farinha metabolizar. de trigo, açúcar, farinha de trigo, tudo fermentado, cereais. Zero nutrição. Além de super Sim. tóxico antinutrientes. Aí a pessoa para tudo e coloca aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais, o corpo diz, opa, O fígado daqui olha, a ele fala assim, falância meu Deus, o que que essa pessoa tá fazendo? Ela só mandava açúcar, agora ela tá mandando o que era para eu fazer mesmo. E agora, o que que eu vou fazer? Aí começa, né, um enjoozinho, e tal, né, colocou a gordura para dentro, e tal, mas, né, ele começa a entender, né, ele começa a entender o que ele tem que fazer. É incrível. Sim, vai e eu, começando gradativamente a absorver isso, a digerir. Ele volta a lembrar de como é bom fazer isso. Porque a gente faz o quê? Mete a Carbolândia é tudo molinho, quando bota na boca já dissolve, e já é um processo totalmente diferente. E aí a Jaque olha Perini o está aqui mundo. dizendo uma pupila maravilhosa que ela disse, lembrei da música da Beth Carvalho, ô coisinha tão bonitinha do pai. E era exatamente essa música que ele cantava. Só que ele trocava a palavra coisinha por gordinha. E ele achava o máximo. É porque, como ele foi de uma época que passou fome, sofreu muito, muito desafio alimentar, era povo de antigamente, né, gente? Eu tenho 53, 52 hoje, vou fazer 53. Imagine meu pai, né, há 80 anos atrás. Caramba, era sinônimo de riqueza. Então, quem era muito magro, dizia, nossa, tá passando fome. Então, eles tinham essa crença, então eles amavam, empurravam coisa na gente, deixa a menina comer, porque tem para comer. Então, ele tinha orgulho daquilo. Só quem sabe é quem passou fome. Kathleen passou desafios também alimentares, ela pode contar um pouco sobre isso. E aí gera também essa compulsão, e aí gera também essas crenças de que não, agora eu posso, agora eu vou comer. Sim, quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, gente, agora eu vou comer Danette, porque eu lembro que eu morri de vontade de comer aquele Danone que era caro. Gente, falei, vou me realizar nisso. E aí eu lembro, gente, eu chegava a comprar panetone, tipo 3 panetones, e tirar a caixa pra ninguém ver, deixar só no plastiquinho, e enfiar no meu guarda-roupa. E aí toda vez eu ia lá, deixava já uma faquinha dentro de serra, cortava e comia, e aquilo despedaçava no meio das roupas, e caía no meio das roupas, e era assim. E aí eu percebi. Ao longo de todos esses processos, gente, eu não. Comida. Já porque se você parar pra pensar, gente, a comida ela é um ser inanimado. Ela é pra te nutrir. Você merece mais do que comida. Ah, não, mas eu trabalhei tanto, eu mereço comer esse doce. Não, você merece ir pro sol. Você merece, o Peter fala, a gente é feito pra subir em árvore, cantar em volta da fogueira, fazer planos, realizar esses planos. É isso que a gente merece. A gente merece acordar bem, feliz. Sabe, tem até uns memes na internet que falam assim, ai, as pessoas insuportáveis que acordam felizes. Gente, precisa querer isso na nossa vida, sabe? Tá feliz, tá bem, namorar com o nosso companheiro. Ai, porque depois o casamento esfria. Não, a gente quer esquentar esse casamento, ter uma família feliz, ir pra natureza, olhar pro sol, não ter problema de visão, sabe? Problema de pele, ficar se escondendo em roupa que a gente só usa porque serve. E não roupa que a gente quer usar pra gente escolher. Porque as meninas falam muito isso aqui. Não é a prioridade o corpo. Mas uma coisa leva a outra. Você estando uma pessoa, você sendo nutrida, comendo o que precisa comer, que nós somos feitos para comer, você vai ter uma barriguinha sequinha, você vai ter uma pele maravilhosa, cabelo cresce, sobrancelha, cílios, gente, é tudo, a gente merece tudo isso. Comida não, comida tá ali para nutrir a gente, não para satisfazer, para trazer vida. Nós somos a vida, né? Então esse movimento é incrível, o trabalho das meninas é impecável. Quem E puder, eu gente, acho que essa liberdade, né, amiga? A liberdade, exatamente. eu acho que é o mais assim, você falou um negócio, as pessoas perguntam bastante, café da manhã, almoço e janta, e as pessoas se apegam tanto nisso. É uma das perguntas que mais fazem. Esses dias um menino perguntou
no meu post. Mas se por acaso eu for querer comer um café da manhã carnívoro e um lanche da tarde carnívoro, o que que eu comeria? Eu falei para ele assim, bom amigo, eu preciso te contar que café da manhã e lanche da tarde são coisas que sequer existem. Então, assim, primeiro vamos começar por aí. Mas se você tiver necessidade de comer, estando carnívoro, você já vai perder essa necessidade mesmo. Isso aí é o natural. Mas se você tiver essa necessidade de comer, igual a menina perguntando aqui agora, que a Lília, nossa pupila, está respondendo também, o que levar, o que colocar no lanche das crianças? Gente, tudo no âmbito carnívoro. Aí começa a inventar. A criança, você precisa inventar um pouco mais, amiga, faz um pão carnívoro que seja, coloca uma carninha no meio, inventa coisas, mas mais no âmbito carnívoro, entende? Manda torresmo, vai ser estranho no começo, vai, a gente tem N pupilas que falam, nossa, mandei torresmo e meio que olharam torto e meio que não sei o quê, mas isso é coisa que se acostumam também, né? Porque levar fruta pode, levar pãozinho pode, levar bolo pode, levar não sei o que, é igual de zumba na, Refrigerante. na academia. Aula de zumba na academia, com qualquer coisa que tenha relacionado à zumba, que são as meninas que ficam ali dançando. Cara, eu via nas minhas academias, e é muito louco, porque só leva um bolo. Aí, tipo, de repente tá todo mundo passando com um bolo, não sei o quê. Esses dias Mimi postou uma festa lá na academia dela também, cuscuz de milho, e a outra comendo milho, fazendo não sei o quê. Gente, isso tá todo mundo acostumado. Por que a gente não pode ousar? Por que você não manda umas asinhas de frango pro teu filho? Ele vai levar para Não, entendeu? uma Tipo assim, opção, ó, muito legal para mamãe, para levar para a criança. No meu feed tem uma receita de pão carnívoro. Você pode comprar aquelas forminhas de cupcake e você fazer já aquele tamanhinho. E aí você bota um pouquinho da massinha do pão e bota recheio, ou bacon, ou recheio de carne moída, ou recheio do que você quiser, carne seca e completa, a assa ele já vai levar, tipo, uma tortinha salgada vai se transformar. Você pode fazer bolinhas de almôndega, de carne moída com bacon ralado, pode ser coxinha de frango, pode ser o franguinho cortado mesmo, já coxinha de frango, mas não coxinha, né, Mimi? Coxinha, só coxinha, não, a coxa a mesmo, do frango coxa. assada, ou você faz a carninha, ou você faz coração, ou manda ovinho É, de codorna. Gente, tem muita opção de criatividade para você fazer isso com sua criança. hamburguinho. E você vai ver que o foco muda, a birra muda, sabe? Você vai ver que o aprendizado na escola muda. A professora vai dizer, nossa, antes ele não conseguia ficar parado. Gente, isso não é doença. Que mental, que de 100% dos laudos, 90 é malnutrição. É a criança cheia de colorido dessas balinhas, deixa a mentalidade, a criança hiperativa, sabe? De E bolacha o próprio recheada, de pão parasita, de né, Mimi, glúten. deixa as crianças hiperativas, birrentas, sem dormir direito. Gente, está muito relacionado a parasita, vocês não têm noção. Então, desparasitem seus filhos. Por favor. E mude a Então, alimentação. Só em tirar o glúten, o leite, o açúcar, você vai ver que vai dar um salto. A criança vai ficar assim, ó, prestando atenção onde tem que prestar. Ela vai querer brincar, ela vai ter vontade de ir ao sol, ela vai dormir melhor. E quem tem crianças com desafios mesmo, assim, nessa parte, né, cerebral, vai notar que faz total diferença. Muitas mães entram no desafio porque o filho tem autismo. E elas dizem, nossa, ele passou a brincar, nossa, ele não falava, falou, nossa, é mudança, gente. Tem muitas estratégias dentro do desafio para essas questões, né? O azul de metileno, a infravermelho, sempre tem um caminho saudável. O problema é que a gente não sabe, por não saber, vai ao médico e vem com a receita, e cada vez mais a tarja vai ficando mais forte, porque não vai dando conta. E quanto mais ele come açúcar, mais precisa de uma coisa mais forte para segurar a onda. E aí você está adoecendo mais ainda seu filho. Seu filho não nasceu para isso, ele é um ser divino. Deus não fez nada imperfeito, não, gente. Sabe? Começa já sendo formado por nós mesmos, com o açúcar, e a gente segue isso com todo amor. E não é maldade de ninguém, que ninguém quer o mal para si, nem para o seu filho, nem para ninguém que está ao nosso redor. Simplesmente é por não saber mesmo, não tem a informação, porque é escondida. Tem coisas que eu e Carlinha acha, como tem um vídeo especial lá falando sobre a OX, para não falar o outro nome. E aí, quando a gente foi procurar, ele acaba, ele é incrível e a gente queria mais, a parte 2 para concluir o negócio. A gente procurou para morrer, Carlinha procurou de monte, porque eles excluem, eles pagam para retirar
para você dar lá uma A nossa busquinha e live achar. falando sobre isso foi bloqueada, né? Então, assim, a gente tem certas coisas que a gente não pode falar, como certas coisas que estão perguntando aqui. Gente, a live hoje, a gente está aqui, né? Apesar de eu e a Mimi aqui falando bastante também para contar a história da Kathleen, a gente tem lives de perguntas e respostas, tem o desafio também. Eu tô vendo um monte de mamãe falando como fazer, como não sei o quê. Gente, tem várias lives aqui Carla, nossas. a Agora começa, live do começa. seu feed. E sugira a live do seu feed, que foi a última. Fala sobre criança e é uma mãe Sim, falando. sim, sim, sim. Tem live no canal, no YouTube, aqui no nosso feed. É porque eu falo, Mimi, para as pessoas terem o mínimo, porque assim, a vida tá tão corrida hoje que ninguém consegue procurar mais nada, ninguém consegue parar para ver mais nada. As pessoas querem as respostas prontas, né? Querem ali. Respostas prontas vocês vão achar no desafio, para falar, né, a verdade para vocês. Isso não é coisa assim para levar vocês para lá ou para falar assim, tem que entrar, porque aqui a gente dá bastante resposta também. Só que a gente é bastante bloqueada. Então, as últimas 3 lives que a gente fez falando sobre o OX, falando sobre IVM, saiu do nosso canal, a gente levou gancho, tá? De um mês sem poder postar, porque a gente não pode falar de certas coisas, entendem? Então, a gente também tem que se manter um pouquinho mais reservada, porque senão a gente vai perder isso tudo aqui e vocês também perdem, porque a gente já dá tanta informação aqui, né, gente? Então, assim, desafio sem mimimi começa no dia 13, meninas que estão chegando agora, amigas da Kathleen. Cara, lá vão ter todas as informações, tanto sobre carnívora, quanto né, a questão aí dos parasitas, a questão da OX e tal. A gente pode falar tudo lá, por enquanto também, né? Então, hoje a live é da Kathleen, né? Então, a gente quer... Eu quero muito saber essa coisa, Kathleen, que me bate, né? Eu tô para te perguntar a live inteira. Que a gente já sabe que você começou a carnívora, né? Começou a carnívora há um mês, de repente, tal, porque é sua amiga, tal, não sei o quê. Antes você teve esse insight do fígado e tal, não sei o quê. Mas como que foi para né, seu marido, sua filha, a hora que você começou a comer sua carne, efetivamente, você continuou fazendo comida para o seu marido, tal, ele aderiu um pouquinho ou não, a sua filha já, ela tem alguma coisinha, assim, de repente alergia, alguma coisa assim, e você já conseguiu introduzir a carne para ela também. Como é que foi esse seu começo, assim, essa coisa assim, eu vou fazer isso. Tipo assim, decidi hoje e amanhã eu tô indo no supermercado comprar carne, porque comigo foi assim, né? Eu falei assim, ó, eu vou comer sua carne. E eu fui no mercado, comprei uns bifes, e a partir daquele momento eu comecei a comer sua carne. Ponto, acabou. E aí meu marido continuou comendo as coisinhas dele, entrou na carnívora 3 meses depois. Mas como é que foi esse seu começo? Como é que foi, assim, essa sua decisão É de... interessante, né? Porque inclusive, até, olha, mais uma das coisas que eu queria falar aqui para vocês que acabou passando, que eu conto essa história, né? Que a minha mãe, uns dias antes de acontecer tudo que aconteceu com ela ganhou um vestido lindo. E ela falou assim, eu lembro da cena ao vivo e a cores. Ela virou e falou assim para mim, eu vou guardar para usar numa ocasião especial. E não deu tempo. Aconteceu tudo o que aconteceu e eu tive que separar a roupa para ela ser velada, né? E eu só conseguia lembrar desse vestido. A partir dali, a minha vida mudou muito nesse sentido de realmente não esperar pela ocasião especial. E eu pensei assim, gente, ela foi assassinada do meu lado, poderia ter sido eu fiquei. Então preciso fazer jus a isso. Mas tudo isso para dizer que eu sempre fui meio cavalo selvagem, sabe? Tipo, eu vou fazer e ponto final. Não tem problema, que nem eu sempre tô falando isso, porque assim, gente, eu não quero me fazer de vítima, mas eu também quero falar as coisas para vocês verem que é possível, é real. Eu sou uma pessoa real. Eu tenho desafios, mas eu vou fazer. É o que eu falei, é o posicionamento. Então, eu nem falei nada, eu simplesmente fui, e assim, é ele que trabalha fora, trabalho dentro, trabalho muito por sinal, né? Então, assim, ele simplesmente começou a observar. Eu fui falando, é isso mesmo, daqui para frente é só carne, e ele na miúda, né? Tanto é que ontem, por conta da live, ele construiu, tem um tripé de madeira aqui segurando meu celular, porque eu não tinha onde apoiar e tal. Ele falou assim, não, então vamos dar um jeito, e ele já arranjou tudo. Então, mas por quê? Ele responde ao meu posicionamento. Eu sempre fui assim, eu vou fazer, não interessa. Outro dia até falei nos stories, eu falei, gente, às vezes eu quero comprar determinados tipos de carne, mas não tá em promoção, não tem. Então, paciência, eu vou fazer o que eu puder, mas eu não vou deixar de fazer. Entendeu? Então ele continua comendo as coisinhas dele, normal. A gente sai, às vezes, a gente tem conhecidos aqui que tem padaria, então a gente tem muito hábito de ir. E ele tá lá na coca dele, no pão. Porque também, ao mesmo tempo que ele me respeita muito, eu também respeito ele. Eu sei que aquilo não é o ideal,
Mas, gente, assim, há uns anos atrás eu já entrei em contato com essa questão da alimentação carnívora. Eu achei um absurdo. Eu falei, que é isso? Que povo louco. Eu não era o meu momento, Ó, né? Então, o momento dele, se chegar, vai chegar no momento que precisar chegar, né? Comigo chegou agora e agora porque assim, é o que vocês falam, você viu, não tem como desver. Então, eu assumo essa responsabilidade, eu me escolho em primeiro lugar e eu faço o que precisa ser feito. Porque quando você se escolhe, você escolhe todas as outras pessoas também. Quando você prioriza todo mundo junto. Então, por ele ver, ele pode até continuar comendo as coisinhas dele, mas ele diminui o consumo de muita coisa. Ele vai comer carne, ele já capricha ali para comer mais. Ele me manda, ele comenta assim: nossa, em tal lugar tá tendo promoção de carne, você viu? Então, assim, são essas pequenas coisas, né? A Iris, ela tem um paladar bem viciado por conta da minha, né, mentalidade de achar que o prato colorido era o melhor. A vovó mora pertinho, a minha sogra querida, é uma avó incrível, mas é, né, aquela coisa da linguagem do amor, eu acho que dos avós, é entupir a criança de doce. Então, assim, enquanto ela tá aqui, sob a minha asa, eu faço o que eu posso, né? Na escolinha, a gente tem algumas questões, por ser uma escolinha de prefeitura, eles proíbem alguns tipos de lanche. Então, é o básico do básico mesmo. Tipo, não pode mandar bolo, porque tem o bolo carnívoro, tem umas coisinhas aí que a gente pode fazer, né? Então, o que que eu faço? Eu mando pão com ovo mexido. Eu mando pão com a manteiga de primeira qualidade. Entendeu? É o que eu vou fazendo, o que é possível. A questão é você não deixar de fazer. Nem aquele detalhezinho que você acha que não vai fazer a diferença, porque faz. É ali que está a chave da mudança. E você fazendo todos os dias, vai somando. Vai somando. Gente, assim, é impossível para mim. Às vezes, quando eu falo, eu tô há um mês na alimentação carnívora, eu penso assim, eu paro para pensar, será mesmo? Será que é um mês? Aí eu vou lá nas mensagens da Adri, o primeiro dia que ela mandou para mim falando da carnívora, eu falo, gente, é um mês e uns dias já. Meu Deus. Então, assim, é possível. Tá na nossa cabeça, gente. Tá, a limitação tá em nós. A e partir do tudo tão momento que rápido, você se né? permitir, muito rápido. É o que eu falei, não é só a questão do físico, é o sono, é a mentalidade, é você estar atento às coisas que estão acontecendo, você saber resolver conflitos, até a questão de, né, birra da filha e teimosia, eu consigo ser mais firme, eu consigo fazer o meu papel de verdade, ser autoritária sem ter autoridade, sem ser autoritária com ela. Então, assim, tá tudo se encaixando, peças do quebra-cabeça. Meu cabelo, eu falei pra vocês, né? Tá ficando loirinho, gente. Eu era loirinha quando era criança. O Peter fala que o cabelo da gente vai ficando escuro por conta dos parasitas. O cabelo tá ficando loiro. Tá mudando tudo. Mudando tudo, gente, em pouquíssimo tempo. Se dê essa chance. Se deem essa chance. E a gente começa a fazer as coisas mais naturais, né? Essa coisa de também pegar sol sem medo, é uma libertação também, né? Eu lembro que eu até publiquei esses dias uma frase que meu marido falou há uns meses atrás. Ele falou assim, gente, eu acho que a maior libertação que tem é a gente saber que pode tomar sol sem. Tipo assim, além de saber que pode comer carne, né? Poder saber que a gente pode tomar sol sem protetor, porque a gente fica nessa a vida inteira. Eu mostro às vezes foto assim, nossa, a gente branquelo, assim, sabe? De 4 anos atrás, 5 anos atrás. Eu falo, meu Deus, e hoje a gente tá moreno tal, e ele é mais branco, moreno também. Aí você fala, gente, que liberdade. A gente volta, né, amiga? A gente volta A pro que gente a vai pra gente luz. deveria ser. Pro que a gente deveria ser, e a gente assim, a gente fica mais feliz, a gente usa coisas compatíveis com a gente. Então hoje eu adoro usar um talo, um óleo no meu rosto, muito melhor do que qualquer creme que a gente passa e tal, e fica lá esperando secar e tal, e depois fica aquela coisa emplastrada. Não, você passa um óleo, nossa, é uma coisa natural, e você acorda bem, né? As pessoas sempre falam assim pra gente, não sei se falam muito pra mim, mas eu tô até pra mostrar, pra postar um comentário que fizeram comigo, perguntando, né? Você não faz exame? E aí eu sempre respondo, né? Não, eu já sou assim categórica, né? Já faz o quê? Uns 3 anos, desde que eu comecei a carnívora, tá? E a pessoa, mas você não quer saber como é que você tá? Não, primeiro que se a gente fizer, a gente vai sempre descobrir alguma coisa, né? Isso aí é o para que serve, né? Segundo, que eu não sou um papel. Terceiro, que eu acordo bem, eu não sinto dor. Então, quando você falou o que é uma vida sem dor, eu vivia com dor. Eu lembro que eu estava falando com o Wagner agora.
ontem, e a gente estava lembrando de uma situação de uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, não sei, que eu até fui no médico fazer endoscopia e tal, porque eu vivi fazendo essas coisas, né? Porque eu estava com uma dor no estômago, região abdominal, e já estava uns 3 meses, não passava. Então eu fui no médico, a gente vai no médico, né? Porque a gente fala assim, como é que uma dor não passa? Como é que você vive com dor? Como é que você vive? E eu vivi a minha vida com dor intestinal, estomacal. Foi uma vida com dor, que eu ia trabalhar e aí de repente começava a dar aquelas pontadas do nada, arrumava um trabalho, de repente começava. Eu acho que tinha meio essa coisa psicológica também, essa coisa. Lógico que tinha, né? De você próprio se sabotando, né? E hoje eu consigo identificar muito essas coisas. Mas eu falei pra ela, eu acordo bem, com vontade de sair da cama às 5:30 da manhã, entendeu? Tipo assim, com vontade de já abrir meu celular, responder o grupo, ver o que as meninas estão falando, já tô com vontade de ir pra academia, já coloco minha roupa, não sinto dor. Eu vou fazer exame para quê? Tipo assim, eu não sou um papel, eu sou minha. Hoje eu quero ser a minha própria médica, eu quero ir no médico um dia por uma situação de emergência, por uma coisa que a gente não tem controle, entende? Que a gente não tem, né? Mas, e aí ela falou, poxa, é mesmo, eu fui no médico esses dias, descobri um hipotiroidismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, amigo, o que que você come? Ah, eu como normal. Eu falei, pois então. Tipo assim, a gente tem o controle quando a gente está fazendo o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? O ser humano, né, gente? Eu falo isso categoricamente. Ele tem que ser 90% carnívoro para chegar a 80%, né? Se você não quiser viver uma carnívora estrita, porque pode também, a gente vive isso. Mas tem que ser 90% carnívoro para você chegar minimamente a 80%. 80% carnívoro. Uau! Aí, cara, é uma coisa incrível, né? 90% ideal, né? Restrito, ideal, mais ideal ainda. Ah, mas não sei como é que vocês conseguem viver isso. Eu não sei como é que eu conseguia viver com dor. Eu não sei como é que eu conseguia viver com cólica. Eu não sei como é que eu conseguia viver cheia de gases. Eu não sei como é que eu conseguia viver com crise intestinal. Assim é que eu não sei como é que eu consigo viver agora carnívora, que me dá essa liberdade toda de ficar sem comer horas e horas e horas, de comer quando eu quero, de... Eu falo, aí a pessoa, é mesmo, né? Mas as pessoas ainda não se dão conta disso, né, amiga? Essa liberdade que é, né? Pessoas acham, gente, que essa questão que a gente ouve muito, né, sobre, ai, vocês não enjoam de comer carne, é porque é um caminho tão diferente. Eu vou só falar aqui, pontuar rapidamente, porque isso precisa ficar registrado. Quando eu ouço essa pergunta, eu entendo completamente o que é que a pessoa quer dizer. Porque é impossível alguém estar na Carbolândia e não ter compulsão. E ela comer de instante em instante. Então, é muito desafiador entender assim, nossa, como é que o Catherine está fazendo uma ou duas refeições por dia, né? Como não enjoar? Por que a gente não enjoa? Porque quando você vai para a compulsão, você come por prazer a variedade, cada vez mais você quer coisa hiperpalatável, condimentada, açucarada, gordurada, para poder você ter prazer e comer. Aquilo não é alimento. Então, entendendo que é um vício, por que a gente não enjoa? Porque a gente não come porque está vendo, a gente não come a todo instante, a gente não come de manhã, meio-dia e à noite, mesmo não tendo lanche. Porque a gente ouve nosso corpo, a gente vive como Deus fez para viver, no sentido de que a gente vai comer quando tiver fome. Ah, Mimi, hoje eu comi 3 vezes porque eu senti 3 vezes fome. Tudo bem. Vai ter dias que você vai ter fome 2 vezes no dia, tudo bem. Vai ter dias que você teve pouco movimento por conta da lua, de alguma preocupação, você vai comer só uma vez. E haverá dias que você não está afim de Menstruação. comer. Então a gente não enjoa, por quê? Porque a gente não fica procurando o que comer. Quando a gente abre a geladeira e fica. Não sei, Na não nossa geladeira nem sei. tem nada. Você fica olhando, me perguntando o que não sabe que vai comer, vou ver o que eu tenho vontade, e você não está com fome. Você está querendo comer algo por ócio, por cansaço, por devorar alguma emoção, por estresse, por E por preocupação, desnutrição, né? por desnutrição, mas não é por fome. A gente não enjoa porque a gente come quando está com fome. Então, se você está com fome, você imagina já aquela carne suculenta. Cara, isso é fome. Você vai comer e vai virar os olhos. Nossa, que delícia, porque o corpo, as células, tudo vai abraçar aquilo e pegar para si, para fazer cabelo, unha, corpo, tudo, todos os seus sistemas funcionam com essa nutrição. Todo o resto só fermenta e te adoece e te envelhece. Entenda que é esse envelhecimento por esta fermentação que te adoece. Você está começando a clarear um pouquinho.
Porque às vezes a gente fala aqui, eu sei que é fácil para a Kathleen, que fez o desafio, está fazendo o desafio, que acaba domingo. É fácil para a Carla, que já faz há anos, e eu tenho me colocado muito nesse lugar de como se fosse alguém que acabei de chegar aqui. Não foi fácil eu compreender. Eu fui compreendendo pedaços, depois eu fui juntando partes, e eu confesso que até hoje eu junto partes, como se fosse um A gente quebra-cabeça. tá sempre aprendendo, né, Mimi? Tá sempre É, aprendendo. então eu entendo quando você pergunta isso, porque é incabível de, nossa, comer só isso, né? Comer uma carne sem farinha, comer uma carne sem cuscuz, um ovo sem, sabe, um arroz sem alguma coisa. Realmente buga, mas é um caminho. Se permita conhecer. E para fechar essa história, que a gente já ultrapassou 1 hora e meia de live, Mimi, peraí, a Lilian tá falando aqui, ó. A Lilian, que mora nos Estados Unidos, falou que o filho mais velho dela disse que se for algum americano visitar eles na casa deles, vão pensar que eles passam fome. Nada em casa. porque nossa Americano é aquela. geladeira tem água, carne e sal. É isso que tem na casa da gente. Né? Na minha ainda tem um pouco de carbolândia, porque eu recebo muito visita, eu moro em sítio, e meu esposo vira e mexe, ele é carnívoro, mas vira e mexe, ele abre umas exceções. E aí, para encerrar, né, falando aqui com relação às mamães, que está falando sobre bebezinhos, sobre, sabe, como desparasitar. Gente, tudo isso, depois procura a gente, começa a seguir a gente, tem lá os meus destaques, tem no da Carlinha. Porque agora eu quero que a Kathleen fale sobre duas últimas coisas para a gente encerrar realmente. Tanto que eu tenho compromisso, como também já vou dar 2 horas de live. E a Kathleen também, na Catlândia, ela que faz tudo. E ela vai ter as coisinhas dela também para fazer, eu sei. Que é o seguinte: primeiro é sobre jejum. Porque todo mundo que busca saúde busca se curar, que é o que está acontecendo agora no desafio. A gente aprende tudo, vira uma professora sobre jejum de todas as formas, calórico, metabólico, o tempo, como pode, como não pode, tem aula lá de tudo. Kathleen agora está uma professora nisso. Mas eu quero que ela comente sobre a vida dela antes da carnívora, onde ela praticava jejum e para eventualmente, porque ela não sabia, pratica, tem gente que é assim, todo de jejum, contando as horas para acabar, porque não está se aguentando, e quando sai, vai comer uma pratada de arroz, feijão, pão, não sei o quê. Ai, saí do jejum, vou matar minha fome. É onde, né, a pessoa faz tudo errado. E também eu queria que depois que ela comentasse um pouco sobre o jejum, que ela falasse o que é que o desafio, né, representou para ela, né? Está lá no desafio, um convite que partiu da Adriana, né? Ela veio conversar comigo e a gente inseriu ela e ela, né, tá aí com um resultado maravilhoso. Então, como era seu jejum antes da carnívora e o que é que o desafio representa para você, para eu já te encher de gratidão por você estar aqui hoje inaugurando sua primeira live da vida. Ai, que honra! Primeira live já assim, ó, com as deusas da carnívora. Ah, não poderia estar num lugar melhor? Então, o jejum eu comecei a estudar e assim, ainda bem que de certa forma eu acho que fui guiada para um caminho mais certo da coisa, né? Que na verdade o jejum ele nunca pode ser usado como estratégia de emagrecimento, mas como autofagia, cura do corpo, é um processo natural, ele tá na Bíblia, inclusive. Então, só que não era sempre que eu conseguia praticar assim, né? Dessa forma tão saudável. Tinha vezes que eu fazia um jejum longo de 48 horas, eu ia quebrar comendo paçoquinha. Depois de 48 horas em jejum. Porque na minha cabeça, eu sempre fui viciada em doce, né? Então eu pensava assim, uma paçoquinha são poucos ingredientes na composição, então eu vou me permitir. Aí ia lá comer paçoquinha. Me enchia de doce de abóbora, de suspiro, né? Então você fica 48 horas em jejum, então, gente, a conta não fecha. E assim, eu me sentia, depois de alguns dias desse jejum, me sentia muito fraca, muito debilitada. Começava a vir esses episódios de compulsão, o que é totalmente diferente na alimentação carnívora. Porque pensa bem, eu vou dar um exemplo. Quando você tá naquela pira, naquele desespero de emagrecer, você quer emagrecer logo, você quer emagrecer, você não pensa na nutrição, você só quer o resultado. Só que o emagrecimento é consequência de uma nutrição, de você se nutrir, de você saber comer. Então, uma coisa é consequência da outra, assim como o jejum é consequência na carnívora. Quando você se nutre, você se alimenta da forma correta, naturalmente você vai jejuar. No desafio existe a proposta dos jejuns que as meninas fazem de uma forma incrível, dão toda assistência, mas de maneira natural, você já vai sentir o seu corpo te pedindo por jejum. Você nem lembra. Não fica mais aquela coisa,
eu nunca baixei esse aplicativo no celular, mas a grande maioria das pessoas ficam, né? Ai, peraí, quantas horas? Não, porque eu vou anotar aqui. Quanto tempo? Ai, falta muito pra acabar, meu Deus, não tô aguentando mais. Eu acho que eu vou precisar comer tal coisa. Assim, é totalmente diferente. Na carnívora, você nem percebe, né? Flui muito bem. Que é o natural também do nosso corpo, né? Estar em momentos de jejum. Só existem duas formas da gente... Eu aprendi isso com vocês e com o Peter. O estado alimentado e o não alimentado. Você senta ali para comer e para se nutrir. Acabou? Acabou, gente. Não tem belisco. Não tem que ficar pensando em comida. Então, o jejum, ele vira uma consequência da alimentação carnívora, né? Então, eu acho que isso é o grande diferencial. Não é uma coisa que você precisa se obrigar a fazer. Naturalmente, você vai fluindo em você. É uma coisa natural mesmo, né? Então, não te dá compulsão. Muito pelo contrário, te traz benefícios incríveis. A cetose lá em cima, é aquela coisa maravilhosa. E o Cetose. desafio? Incrível. Tem uma dica, antes de você falar sobre o desafio, tem uma dica aqui que a Delma tá dando para as mamães fazerem para as crianças que eu achei bem interessante. É usar a massinha do pão carnívoro numa tostadeira de waffle, entendeu? Porque vai ficar bem bonitinho, saboroso, e isso quando chegar na escola não é estranho, porque isso já é algo, né, que outras crianças levam, já conhecem, só que de uma forma nociva da farinha de trigo. E aí você vai fazer com a massinha ideal, que é de uma massinha feita com ou carne moída ou com frango. Então pega ela e prensa, vai ficar toda marcadinha, bonitinha. E aí Nossa, achei sensacional. interessante essa dica. Agora e o desafio, o que é que entregou para você? O que é que mudou na sua vida? Fez diferença? Ah, o desafio, minhas amigas, vocês não vão se livrar mais de mim, entendeu? Porque eu não quero sair mais. É Pode incrível, deixar. gente, é incrível, tá? É assim, é um suporte, gente, dos pés à cabeça, tá? Tudo que vocês possam imaginar. Tem pessoas de todas as formas lá participando, de todas as idades, muitas mamães com crianças, muita gente. Nossa, tem pessoas que. A Jo, que se curou do câncer, gente, do intestino, com alimentação carnívora. É assim, ó, é um universo, tá? Lá você tem toda a estrutura, toda a informação. Tá tudo lá. Você fala assim, se você é aquele tipo de pessoa que precisa ser provada por A mais B, existem as aulas com os estudos que a Carlinha coloca lá, que ela explica de um jeito que a gente entende. Porque tem coisa que a gente sabe o que é, mas não sabe, não sei, não faz sentido. Lá vai fazer sentido para você. Se você estiver disposta a isso, se dê essa oportunidade. É um investimento na saúde, na vida, sem contar as amizades que a gente faz, pessoas incríveis que estão lá, gente. Sabe, sem julgamento, é um espaço que a gente pode falar as coisas sem ter medo do julgamento. Às vezes tem umas coisas que acontecem com a gente nesse processo de adaptação que a gente às vezes fica assim, meu Deus, será que isso é normal? Aí você vai lá, você fala, aí outra pessoa fala, nossa, aconteceu isso comigo também. Olha só, se você fizer isso, de repente, pode ser que te ajude. Você vai e faz e realmente ajuda. Então é incrível. As meninas estão, gente, assim, é full time lá. Você mandou uma mensagem, pá, ali tá a resposta, exemplos, todo mundo se envolve, é realmente uma família. É uma família mesmo. Eu já chego lá falando, antes eu falava assim, oi, queridos, bom dia. Agora eu já falo, bom dia, família. Porque é uma família. É um espaço acolhedor, assim, de todas as formas. E você vê, existem pessoas que estão começando, existem pessoas que estão há mais tempo, com os seus desafios. Isso aproxima muito a gente do resultado, da gente se dar essa oportunidade, porque fica tudo muito distante, né? Você vê um vídeo aleatório na internet, às vezes, e dependendo do nível de fama, né, às vezes da pessoa, você fala, nossa, a pessoa é porque ela tem muito dinheiro, por isso que ela consegue fazer, por isso que dá certo para ela. Mas são pessoas reais. Tá todo mundo ali junto, sabe? É incrível. Se deem essa chance, esse presente. O ano ainda não acabou, minha gente. Ainda tem muita coisa para acontecer. Bora entrar pro desafio. E as coisas na carnívora acontecem muito rápido, né? Então, assim, é uma coisa que fala assim, uau, né? Bora. E o desafio também é legal, né, Cat? Porque as experiências trocadas, né? Você falou uma coisa muito, muito, muito importante. Pessoas reais que têm as suas vidas reais, e a gente está falando constantemente sobre isso. Não se compare, não se compare com essa vida perfeita que é as redes sociais. A gente recebe muita mensagem, né, Mimi? Assim, ai, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Como assim? Aí eu falo, amiga, você não é o alecrim dourado do campo que só você não consegue, não. Lá dentro tem gente que estava lá um ano atrás, começando a carnívora, vendo como é que é bom, e
de repente passou o ano na Carbolândia e tá voltando agora. Entende, gente? Então, isso não é um erro, faz parte do processo das pessoas. Tem gente que está começando agora de novo, que participou lá dos. Mimi já estava no 15º desafio dela antes da gente começar o desafio sem Mimi, gente. Ela já estava no 15º desafio dela. Então, assim, é bastante gente. Gente que passou por ela, gente que está no nosso desafio até hoje ali, ó, participando turma por turma e fala assim, ah, não é aqui que eu vou ficar e sempre tem novidade. Eu vejo, Mimi, às vezes as nossas turmas, primeira, segunda, terceira, quarta, eu vejo o desafio inteiro, eu vejo o quão a gente progrediu hoje. Eu falo, meu Deus, o que que virou esse desafio, né, Mimi? Era pequenininho assim, né? Poucos tópicos e tal, de repente agora a gente fica até com medo, né? Mimi fala assim, Carla, para de colocar tópico, porque as pessoas eu quero colocar mais coisa, né? A gente quer já, né? Mas É maravilhoso. é muito interessante. Por isso que você falou, vidas reais. E eu e a Mimi, a gente faz um negócio. E você vê que todas as nossas respostas são categóricas. Ó, você tá assim porque você tá fazendo isso. E a gente consegue, né? Fazendo as perguntas ali, a gente consegue identificar o que que é, né? A pessoa às vezes joga um negócio ali, aí a gente fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Não é a carnívora, não. O negócio tá. Aí Mimi já vai com o lado psicológico dela. Você passou por algum estresse e a pessoa começa, ai, tô estressada essa semana, eu não dormi, não sei. E a gente consegue fazer. E eu acho que lidar com várias pessoas assim é muito interessante e gostar do que faz, porque a gente ama esses grupos, a gente ama vocês, e a gente não é, no, cara, eu falo sempre, de longe é sobre dinheiro. Assim, a gente tem hoje esse trabalho, que é onde a gente consegue ajudar muito mais gente, porque a Mimi me pegou também nessa de ficar lá jogando na internet, jogando. E eu mandava as coisas para ela e falava, poxa, mas eu já falei para essa pessoa aqui 10 mil vezes, olha só. Ela falava, Carla, você tem que fazer um grupo para você, eu te ajudo, não sei o que e tal. Sempre, cara, muito, muito incrível. E aí, de repente, ela falou, vamos fazer uma turma comigo? Vamos fazer uma turma comigo, porque eu sempre muito insegura, né? Pô, você já fica dando pérolas aí, pérolas aos porcos mesmo, gente, porque é assim, ok? A gente, esses dias eu falei com a minha mãe, só para finalizar, e o meu pai, ele estava doente e tal, e eu surtei com a minha mãe, eu falei, poxa, não era para ele estar assim, não era, não sei o que, você sabe disso, e ela assim, disfarçando, e aí eu falei uma coisa para ela que me fez assim, eu falei assim, olha, tem 80 pessoas lá no meu desafio pagando para ouvir o que eu tenho para falar. E eu falo para vocês e vocês não me ouvem. Então agora eu não vou falar mais nada. Eu vou dar valor ao meu grupo, entendeu? Que está lá procurando conhecimento, que está lá não sei o quê. Lógico que não vai ser assim, porque eu sempre vou cuidar dos meus pais. Eu vou para lá semana que vem e ele tá ferrado comigo, entendeu? Ele que se. Ele já tá preparando os ouvidinhos dele, entendeu? As comidinhas que eu vou preparar e tal, né? Mas é assim. Então, assim, para dar valor, a gente teve que fazer isso. A partir do primeiro, cara, foi uma turma atrás da outra e a gente conseguiu fazer um grupo tão rico, porque tem muitas meninas ali, Henriqueta, Bel, que já estão desde o começo e sabem como funciona tudo e elas ajudam tanto, né? Até quem participou das últimas turmas começou agora. E a gente está começando agora também, porque eu estou há 2 anos e meio, a Mimi 3 anos aí, e eu quero saber, Kathleen, o que que a Carnívora vai fazer comigo daqui a 10 anos, entendeu? É isso, ponto, né? Um dia depois do outro. Eu coloquei um post hoje que foi isso. Como é que você se projeta daqui a 10 anos? Ah, a gente não pode saber o dia de amanhã. Não, gente, ninguém sabe, mas eu quero estar com 50 anos bem, a Mimi quer estar com 60 anos bem, e eu quero estar com 80 anos podendo fazer tudo que eu quero, sem, não é sem precisar de ninguém, a gente sempre vai precisar das pessoas, mas tendo autonomia para nos cuidarmos. Isso depende da nossa massa muscular, isso depende do nosso açúcar no sangue, e tem coisas que a gente pode controlar, que a gente pode ajudar o Criador, né? A nos ajudar, porque se a gente está ajudando ele a nos ajudar, porque esse corpo aqui é dele, né? Essa máquina que é dele, ele que deu pra gente. E uma coisa que a Kathleen falou também em um momento da live foi que quando a gente está se priorizando, a gente está priorizando todo mundo. Quando eu me cuido, eu cuido do meu marido. Quando ele se cuida, ele cuida de mim. Então é uma prova de amor também, entende? Por isso que às vezes eu falo, tá? Eu sei que é difícil, né, fazer a outra pessoa mudar, mas eu sempre falo assim, faz umas ameaças e tal, a gente sempre brinca, né?
Porque, porque é muito complicado quando a gente se cuida e a outra pessoa não, né? Mas é um processo também. Mas a outra pessoa, ela se liga, né? Também. Quando a gente se cuida, é uma prova de amor pro outro também, isso sem dúvida nenhuma, né? Então, foram muito bonitas as suas palavras e você foi incrível. É uma professora nata, nossa, você tem uma presença assim que é incrível. As meninas falaram aqui e você é muito sábia e tal. Eu acho que por tudo que você passou também, né? Eu acho que dá essa força pra gente. E estando carnívoro agora, ninguém segura a Kathleen. Obrigada. Próxima turma estará com a gente de novo. Turma Com 27. Tá certeza. vindo umas amigas dela também, então ela tem que estar lá para ajudar as amigas. Com certeza. Ai, que alegria, que honra. Que honra, meninas, que honra. Eu fico sem palavras. A Carlinha falou que daqui 10 anos ela quer ver como que ela vai estar carnívora, né? Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: o passado está na nossa mente, o futuro está nas nossas mãos. Então, o que está nas nossas mãos agora? Pegar a carne e comer. Tirar a carne do osso. Vamos fazer isso, gente. É tão A simples, é Henriqueta tão chegou. possível. A Olha, Henriqueta, ó, Henriqueta, nossa Henriqueta pupila tá meio amada. sumidinha dessa turma, Kathleen, porque ela tava de férias, entendeu? Mas ela é Já uma das veteranas. Ela, a Magda, a Bel, são as veteranas mais veteranas ali, que estão desde o vamos. do comecinho ó, ali, entendeu? A Henriqueta é ex-obesa, ex-diabética, isso, cara, isso com uma idade avançadíssima, tá, gente? Então, assim, menos, mais de 25 quilos ela já perdeu com a carnívora no desafio sem mimimi, uma pessoa de idade, né? Que as pessoas dizem onde que não consegue. Diz que não consegue. Com a nutrição errada, realmente não consegue. E a Fran disse aqui, ó, tem um aluno de 4 anos, birrento. Hoje notei que sua língua tinha uma placa branca, deve ter muito parasita. Sim, Cândida, é cândida. E aí você orienta a mãe com amor, não precisa dizer que viu a placa branca, né? Você orienta, conversa aí amorosamente. Eu consigo também pegar algumas crianças assim, eu falo: Nossa, tá, parece com meu neto, com meu filho, com alguém que eu conheço. Qual foi a última vez que você desparasitou? Você pergunta e oferece, lembra ela desse saber, porque isso vai fazer total diferença na sala de aula, no comportamento dele. E eu quero agradecer, gente. Não vou nem ler aqui, porque são muitos comentários para a gente não fugir muito da live aqui, já passamos muito tempo. E é sempre um prazer imenso, né? Principalmente trazer uma fada como essa, porque quando eu vejo lá as coisas que ela faz, como ela fala, sabe, as cores que ela traz para a vida da gente, muitos dias ela me trouxe muita alegria com as palavras dela, com a forma dela existir. E é isso que a gente gosta, sabe? De pessoas que fazem diferença por onde anda. Carlinha, eu quero te agradecer por tudo sempre. Kathleen também. E a todo obrigada, mundo que esteve amiga. aqui prestigiando. Gente, quem chegou no final, assista. Foi uma live poderosa. Tem outras lives no feed da Mandei Carlinha. para as As amigas. mamães merecem assistir a última live da Carlinha, que foi sobre mãe, filho, desafios de alergias. E você vai entender. Tem lives de tudo que é. Tem um cardápio completo aqui para vocês. Você também pode perguntar a gente no chat. Eu convido sempre a estar no desafio, porque a jornada é diferente, gente. Aqui são informações soltas. Você pega uma coisa ali, pega uma coisa aqui, mas não é o mapa certo. É diferente de você ter o que fazer, sabe? Como é que eu caminho para fazer essa introdução e essa mudança de vida? E deve ser leve, gradativa, amorosa, porque é algo que vai ser definitivamente, sabe? Não tem o que voltar atrás. Mas com toda a liberdade, você vai poder comer de tudo, né? Só que não todo dia na quantidade que você vem estragando seu corpo. Isso aí vai ser uma escolha sua, individual. Então, venha conhecer o nosso trabalho. Grande beijo, meu amor. Deus Obrigada, abençoe você, sua vida. Todas Tchau e nós. até a próxima live. Terça-feira vai ser também uma conversa incrível com outra pupila. E eu desejo todo mundo aqui.